Fala galera, aulinha de early game. Vou falar um pouco de alguns conceitos aqui do jogo early game. Primeiro começa com essa frase aqui do Dan Almeida, né? Esse post que ele fez, né? Que ele dá dicas de como jogar o early game. A minha principal dica para jogar o começo dos torneios em qualquer faixa de bainha é a seguinte: blefe pouco. No começo todo mundo tem 100, 200 blinds. E quando você executar um blefe, vai ser de quanto? 10, 15 blinds, 20 blinds? Aí o cara olha e pensa, eu tenho 150, acho que ele tá blefando, vou pagar. Então, é muito fácil o cara fazer bluff catch, por exemplo, né? Ainda sobra 130, 120 blinds. Então os caras nunca foldam. É diferente quando você tá numa reta final, quando você vai blefar 10, 15 ou 20 blinds, vai ser basicamente o stack inteiro do cara, então ele não vai ficar meio receoso de pagar. Então, no começo do torneio, você tá lá, o blefe, o cara é pouco, é muita ficha que ele tem pra trás, ele não tá nem aí. Lá na reta é que realmente ele vai ter o V-Fold. Se você entender só esse começo da aula, acho que você vai entender o que é o torneio de poker, como funciona a dinâmica. A gente tem que blefar pouco no começo e quando vai valer a pena os blefs lá no final. Outra coisa que o Dan não falou aqui, mas que é muito importante, é que um pote de 20 blinds no começo do torneio, que o cara não vai foldar, é diferente de um pote de 20 blinds no final do torneio. 20 blinds no começo do torneio não é nada. 20 blinds no final do torneio são 100 stacks iniciais do torneio. É 1 milhão de fichas. É 500 mil fichas. São 500 mil fichas. São 100 mil fichas. Enquanto que lá no começo é o quê? 50, 100, 150 fichas. Cara, sei lá, 1000 fichas. Você tá fazendo uma comparação que ela não existe. Os solvers não levam isso em consideração, mas por isso que eu tô fazendo essa aula de early game. Por que a gente aborda diferente o jogo aqui no time? Ninguém nunca no mundo fez uma aula de early game, eu acho. Eu nunca vi. No Honey to Once, já vi várias páginas, segui já vários materiais. Ninguém nunca fez. Mas, cara, é toda a diferença do jogo. Você saber isso aqui, você já vai saber como jogar torneios de poker. A galera joga torneio de poker, estuda torneio de poker como se fosse cash game. Eu tenho que blefar essa mão. Eu tenho que foldar essa mão. O EV aqui é tanto. Cash game, a gente joga pelo EV e pronto, só EV. Se fizer um EV positivo, aquele EV vira dinheiro. Torneio EV não é dinheiro. Eu já cansei de ver cara que fazia EV de 15 e que não ganhava porra nenhuma. E o cara que não faz EV ganha dinheiro. O cara não faz EV. Como é que pode isso? O cara não faz EV e ganha dinheiro. Ele não ganha muita ficha lá no começo do torneio, mas ele ganha muita ficha no final. E o que importa o jogo é em ficha. O jogo de torneio ele não é medido em blinds, não é quem ganha mais blinds. Se eu ganho 1000 blinds no começo do torneio, é diferente. Eu ganhar 10 blinds no final. Eu prefiro ser o cara que ganha 10 blinds no final do que o cara que ganha 1000 blinds no começo. Os 1000 blinds lá no começo não vão fazer diferença muito significativa. Já, às vezes, 10 blinds no final é a diferença entre uma cravada e você cair lá no comecinho do ITM, tá ligado? Nos primeiros níveis. Então, tenham essa parada em mente na estratégia do jogo. Então, como o Dan falou ali, né? Os blinds são muito pequenos em relação às stacks. Coisa de 2%, menos de 2% da stack. Então, você pode ficar sit out, você pode tomar um café, você pode sair. Você tá jogando ao vivo, por exemplo. Você pode dar uma volta e deixar lá pingando. Você vai voltar, o seu stack tá igual. Né? Ao vivo no online também, se você tiver a sua internet cair, não vai valer de nada lá no começo. Mas se for no final, você tá fudido, né? Do torneio. Tenham isso em mente, que dá pra você jogar paciente. Porque se você sair do jogo, você não vai morrer. Você só morre se você fizer merda. E é o que muito jogador faz. Blinds não machucam o nosso stack. Nosso stack praticamente não é alterado pela passagem dos bounds. Fator M. Fator M é quantas órbitas eu passo sem morrer. Você tem lá 50M. Porque vai passar 50 órbitas naquele bind ali, você não morre. 100 blinds ali, 100 órbitas, você passa e não morre. Então você tá tranquilo. Você pode dar uma volta. E esperar mãos. Essa é a ideia. Você pode esperar mãos pra jogar. Você pode esperar boas mãos pra jogar. Certo? Os potes são pequenos, praticamente irrelevantes estrategicamente comparado ao late game. Então, você passar um blefe lá, ai, passei um blefe aqui, caralho, tô rico. Não, você não fez nada. Tipo, você não mudou nada praticamente. Né? Eu ganhei algumas fichas ali que estrategicamente não são muito relevantes. Claro que dobrar o stack, sim. Quando a gente dobra o stack, a gente tem uma relevância estratégica, porque agora
eu tenho 2 vezes mais fichas que os caras pra trabalhar e tal. E a minha chance de pegar ITM com aquelas fichas ali é maior. De dobrar de novo e ficar agora com um stack realmente competitivo no torneio. É mais legal. Mas eu me interesso por dobrar. Mas não ganhar ficar correndo atrás de um ratinho, entendeu? É como se eu estivesse caçando. Eu quero. Ou eu quero comer um. Eu quero matar um animal grande que dê pra eu comer 3 dias. Não, eu ficar atrás de um ratinho. E aí eu caçando um ratinho, vem alguém e me mata. E eu morro. Pra comer um ratinho. Pra ganhar umas fichinhas a mais. Estão acompanhando até aí? Sim. Tudo tranquilo. Potes muito pequenos em relação a stacks, cara. Então não vale a pena ficar brigando por potes pequenos. Então, sabe, isso é uma visão estratégica. Eliseu, Oi. eu tenho que inflar os potes com mãos grandes nesse começo de torneio. Por exemplo, quando eu tenho mãos monstro. O que Sempre. tu sugere de Nunca, open? nunca você. Faço open 4x? Não, pré-flop você não precisa fazer Open Pré-flop. 4x, né? Tipo, eu recomendo 2,5, a no máximo 3 se tiver muito deep. Você não precisa inflar pré-flop mesmo. A questão é, no pós-flop, você fazer sizes maiores, você dar check raise, você buscar botar todas as fichas lá no pote, quando você tiver mão de valor, tá? Mas 4x, claro, se a mesa for muito ruim, os caras não vão ligar pra 4x, é possível. Eu não tenho nenhum raise de 4x no meu jogo, certo? Mas eu não recomendo que você invente isso, tá? Mas sim, é legal inflar um Eu pouquinho boto mais. esse tipo de open em PKO. Mas Dois e que eu não vou. meio. Geralmente eu não consigo construir um pote suficiente que fique do tamanho do stack do cara, sabe? Principalmente em Mas torneio PKO. é possível quando você tem check raises, quando você faz overpots, quando você, betou lá no flop, lá já betou pot no flop, overpotou turn e choveu horrível. 3 potes, o cara é ruim. Ele vai te pagar com top pair. Então, é uma possibilidade, tá? Já. Você pode fazer também. Certo, certo. Frequência alta de multi-way pot, principalmente em micro stakes. Então, isso também é um fator que é uma característica que a gente deve levar em consideração para construir nossa estratégia. Então, muita gente, micro stakes, você abre, 10 pessoas pagam. Tem 9 jogadores, 10 pagam. Então, tem essa frequência alta de multi-way pot, e isso influencia o nosso jogo, cara, que às vezes você quer abrir um range mais forte de posições iniciais. Você vai jogar com muita gente, splitar equity, e splitar equity é uma merda no jogo. Porque você tem uma chance lá com mais eyes. Mas, cara, se 6 jogadores pagam o teu eyes, ele é a pior mão. Ele agora é uma mão com uma porcentagem muito pequena. Então, multi-way pot tem essa também característica. Temos que usar as ferramentas para crescer potes por valor, certo? Vou falar um pouco dessas ferramentas. Outras características, o aquário tá cheio, você tá cheio de jogadores muito fracos, principalmente quem joga aí buy-ins abaixo de 30, né? Tipo, o average buy-in de $10, que muitos do time aí jogam, é um momento com maior prevalência de jogadores fracos. Então, é maior possibilidade de expressão do seu edge. Nós temos fichas suficientes para fazer múltiplos investimentos. Então, várias jogadas. Você pode tribetar, forbetar, five betar, você pode dar bet turn, check raise flop, check raise turn, check raise river, shove river. Então, tem todas as possibilidades do jogo estão disponíveis, tá? Então, várias possibilidades de explorar os erros dos adversários pós, né? Principalmente os pós-flop. Todos os recursos dos jogos estão disponíveis para você, né? Você tem muita ficha. Então, você pode ser ferido, na verdade, teve um erro aqui, várias vezes, tomar umas fatiadas sem morrer. Ainda tem jogo. Então é um jogo que não acaba ali. Você tem ficha para jogar. Tá? Então, são algumas características só pra gente entender. Erros mais comuns. Supervalorizar mãos médias para o jogo deep. Tá? Então, um top pair, cara, ele é bom quando você tem 30 blinds. Top pair você vai atolar quase sempre. Se você atolar 90% das top pairs com 30 blinds, não vai ser erro. Acho difícil você errar. Agora, com 100 blinds, com 150 blinds, você atolar o top pair, pode ser um erro. Algumas vezes, contra alguns jogadores, contra algumas ações. Você betou o top pair lá, o cara deu check raise, betou turn e chovou horrível. Provavelmente, esse top pair aí, ele é só rasgar dinheiro, tá? Então, mãos médias não são suficientes pro jogo deep. O que é o jogo deep? O valor relativo das mãos muda. O que é um bom valor quando estamos short, top pair. Short é um jogo de top pair. Top pair, como eu falei, tem menos de 30 blinds se você fechar os olhos. E atolar o top pair não vai ser um erro. Agora, deep é um jogo de nuts.
é um jogo que voltado para mãos de muito fortes. Top pair, straights, sets, flushes, trincas, né? Então, é um jogo que, para você colocar todas as suas fichas lá no meio, é interessante que você tenha tudo. Exemplo, com 100 BB, eu não quero atolar o top pair fraco, como eu falei. Muitas vezes não temos mais que 2 streets de valor com essa mão. Então a gente não vai colocar tanto um top pair médio lá, eu vou e bum, 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 3, e o cara chovou, o call. O que eu vejo muito jogador fraco fazendo, né? Ele beta 3 lá, toma chove riva e não consegue só faltar o top pair médio dele. É desse cara que eu quero ganhar o meu dinheiro no early game. Beleza? Então por isso queremos jogar mãos que estão dispostas a colocar toda a pamonha no meio. Mãos mais fortes. Né? Então algumas mãos têm muito potencial no jogo deep. Então quanto mais deep estamos, mais valores terão mãos de equidade robusta. Suited Connectors. Suited Connectors são essas mãos de equidade robusta, né? Os Pocket Pairs que trincam. Então que fazem mãos muito grandes. E menor valor terão Top Pairs. Top Pair vai perdendo valor conforme a stack for crescendo. Quanto maior a stack, menos valor vai ter um top pair. Tá? Então, mãos de equidade robusta, elas ganham equidade com o passar das streets. Então, realizam muito bem deep. Você vai focar muito o seu jogo, até de flat, em Suited Connectors, em 6 e 7 suited, 8 e 9 suited, 10 e 9 suited. Essas mãos elas jogam muito bem de call, tá? Deep stack no early game. Essas mãos elas formam mãos fortes, por isso não são beneficiadas no jogo deep stack. Os pares eles costumam perder a equidade com o passar das streets. Inclusive o top pair. São melhores no jogo mid e short stack. Que a gente muitas vezes nem tem river no jogo short stack e mid stack. Então por isso que top pair é vida no jogo short. Guardem essa heurística. No jogo short stack eu quero top pair. No jogo deep stack eu quero mãos muito fortes. Eu quero street, flush, sequência, full house, etc. Entenderam? Então guardem essa heurística porque isso serve até para você construir seu range de open. Então, range open, quando você tá short, você tá voltando em top pair. Quando você tá deep, tá voltado em mãos conectadas, mãos suited. Isso, até pro range pré-flop, vocês vão ter benefício de entender essa heurística. Então, aqui, ó. Ice Rei, eu prefiro ter um 10 e 9 suited no early game do que um Ice Rei. Eu prefiro inflar um pot pós-flop com 10 e 9 suited, que eu tenho lá um straight flush draw, um flush draw, duas pontas escondidas lá. Tem um 7-8 no bordo lá. O cara me tribetou e tá betando. Porra, é um sonho esse spot. Porque ele pode ter muito overpair. Eu tenho aqui, tá escondido o meu draw. Quando eu acertar a minha sequência, eu vou tirar tudo do cara. Entendeu? Ele não vai conseguir largar o overpair dele. Eu quero estar nessa faixa, nesse espectro do jogo no early game. Deu pra entender? Até agora? Sim. Acho que eu até já vou passar mais rápido essa parte, porque eu já falei isso para alguns de vocês, né? Essa aula teve um começo já. Nosso ganho virá principalmente Blue Line. Então, o nosso gráfico lá tem a Blue Line e Red Line. Onde eu vou focar no early game? Blue Line. Linha azul. Onde eu vou focar lá no late game? Qual linha eu vou focar lá no late game? Lá na reta. Que linha eu vou focar? Red Line. Isso. Quantas vezes, Salinas, tu já no começo do torneio tu pegou mais eyes e viu todo mundo foldar? Acontece muito? Não. Agora na reta, tu tá com as eyes. Quantas vezes tu já foi, abriu as eyes e todo mundo foldou? Às vezes não precisa nem abrir, às vezes é o big, né? Às vezes é o big e ganha um walk. Isso, cara, isso é uma coisa que ensina muito no jogo. Ensina muito. Esse lance do as eyes aí. No early game, tu pegou as eyes, é garantia que você vai ganhar, pelo menos até o turn, você vai ganhar um bet. Você vai ganhar uma ficha lá. Agora, quando você espera muito aquele as eyes na reta, você não precisaria do as eyes. O 7-2 faria o mesmo serviço. O Rei 2 faria o mesmo serviço do as eyes. Porque ali ninguém tá querendo jogar tanto. Então, o jogo é focado em Blue Line no early game e focado em Red Line no late game. Onde você pode simular o As-Eyes sem ter o As-Eyes. E os caras vão foldar mais. Tá? E o risco retorno é muito melhor. Lá na reta, quando você ganha um pote, aquele pote ele pode representar uma cravada. Pode representar um dinheiro para ganhar. Enquanto que lá no early, aquele pote... Cara, quantas vezes você triplicou o stack, quadriplicou o stack e não pegou ITM? Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso muito, porque eu já fiz muito. Caralho, eu tô gigantesco no Sunday Million. Meu Deus, eu sou o primeiro do torneio. Caí antes do ITM.
Isso já aconteceu em vários torneios. Eu ser o primeiro do torneio e eu caí antes do ITM. Eu sou o primeiro lugar lá, por muito tempo. Tô lá com o stack gigantesco. Peguei 2 flips, aí perdi um pote e acabou. Entende? Então, se aquela mão, eu fiquei com aquele stack na reta, cara, aquilo é dinheiro garantido. Entendam essa parada que vocês vão entender como jogar torneios. Exploraremos o momento. Calling Station e a coragem excessiva desse field nessa fase. Então os caras vão te herolar. Eles vão te pagar flop, turn e river. Às vezes com ace high. Com segundo par, terceiro par. Então eles vão ter coragem porque não machuca. Ele quer saber se você tá blefando. O ser humano é curioso. E ele pode saber aquilo investindo pouco. Investindo ficha que ele sobra pra caralho. Ele não é machucado, sabe? Então vamos aproveitar para extração máxima de valor. Então, o jogo early game, eu recomendo que vocês tenham um jogo que seja focado em extração máxima de valor. Gravem essas 3 palavras. Como eu vou jogar early game? Para extração máxima de valor. Então você não vai ficar lá blefando aleatoriamente. E quando você tiver um valor, você não vai slowplayar. Você vai botar a ficha lá mesmo, entubar mesmo. E tentar tirar toda a stack. Ah, mas o cara foldou. Ele não tinha. Você vai ganhar do valor dele. Você não quer ganhar de outras mãos ou induzir blefs, porque, sabe, não vai ser um ganho que vale a pena o risco. Cada jogador que cai precocemente aumenta o valor monetário da nossa stack. E de todos os que ficam. Então, cada jogador, vocês perceberam isso num torneio, mas cada cara que morre, a gente tá aumentando um pouquinho a nossa chance de ganhar mais dinheiro naquele torneio. Cada jogador que morre num torneio. E você não precisa eliminar esses caras. Você só precisa ficar vivo. Então, você ganha dinheiro com a morte dos outros jogadores. E para isso você não precisa fazer nada. Só precisa deixar eles que eles morram. E não ser o cara morrendo. Então, quando tem um jogador lá com a finalização precoce alta, aquele cara ele tá dando dinheiro pra todo mundo. Não seja o cara dando dinheiro pra todo mundo no torneio. Quantas vezes no FT, isso no FT é muito marcante, por quê? Porque tem um pay jump. Então quando o cara, quantas vezes você não tá torcendo pro cara morrer no FT? Quantas vezes você não tá lá chamando as cartas pro outro cara pro short stack cair? Isso vale pro torneio inteiro. Entenda que o torneio, ele é como se fosse... A VFT é um microcosmo do macrocosmo que é o torneio. Mas é como se fosse a mesma coisa. Tá? Só que a gente não vê tanto o efeito no torneio. O que é que o Risk Premium faz? O Risk Premium tenta traduzir em números isso. O RP, para quem não sabe, é o nível de incentivo que você tem a jogar. À medida que caem jogadores, você vai tendo que ficar mais tight porque teu stack tá valendo mais. O teu stack, aquele stack lá, mesmo que seja parado, você não tá ganhando nada nem perdendo. Quando os caras estão caindo, ele tá ganhando valor. O stack do jogador ganha dinheiro com as quedas dos outros jogadores. E assim, vocês mesmos têm aqui dificuldade no time, já tiveram muita dificuldade disso, de ter a finalização precoce muito alta. Todo jogador tem essa dificuldade. E eles caem muito no começo. Você só tem que ir pro outro espectro. Eu não sou mais o cara que cai lá no começo. Eu sou o cara que vai ganhar dinheiro dos caras que estão caindo no começo. Quantas vezes o cara entra, joga 2 mãos, vai ao win lá pré-flop, cai do torneio aquele cara. E o outro cara que tinha só esse rei dobrou. Cara, ele dobrou a chance dele de cravar o torneio. Existe uma teoria dos bilhetes. Diz assim, todo torneio é uma loteria. E cada jogador tem os bilhetes. Você tem um bilhete quando vai jogar. Só que quando o cara, ele vai ao win lá e te entrega stack, tu tem 2 bilhetes. Quando tu é melhor que os caras, é como se tu tivesse um pouquinho mais de bilhetes do que os outros jogadores, que são piores. Mas, às vezes, você tem umas doações que te deixa com um pouco mais de bilhete. Mas, ainda assim, o torneio ele é uma loteria. Tá? A relevância dos pots cresce com o incremento dos blinds, que se tornam cada vez mais significativos mediante a stack. Então, a progressão do jogo faz com que cada pot ele vai valendo mais. Essa é a ideia da subida dos blinds. Você pode ganhar um pot equivalente a 100 BB em um open de ICBet no flop depois no late register. Então, aquele pot, mesmo pot que para você ganhar 100 BB, você tinha que dar check raise e flop. Bet turn, shove river, de 100 blinds, que te dava lá um ganho de 5 mil fichas. Agora, cara, 5 mil fichas, com a subida dos blinds, o blind subiu para 1000, tá? Aí, tu abriu,
O cara deu call, tu CBetou, ele foldou. Tu ganhou 5.500 fichas. Só com esse Open CBet. Então, olha como a eficiência das tuas ações, ela aumentou tanto só da paciência de você esperar pra fase certa pra fazer uma jogada. E se você for o cara que foi disciplinado lá no começo, que jogou mais tight, tua imagem, qual é a imagem que você tem na mesa? Se for, você está selecionando mãos lá no começo do torneio, qual é a imagem que você tem na mesa? Eu tight, né? Os caras vão respeitar mais ou menos a tua CBET e o teu Open. Bem mais, bem mais. Respeitar mais. E justamente na fase onde eu quero roubar. Onde eu quero ganhar cada pote. Entende? Então essa é a estratégia. Essa aqui é a base estratégica que eu tô querendo passar pra vocês, que é bem simples. Você pode ganhar um pote equivalente a 100 BB só com o CBET. Na reta, você pode ganhar o equivalente a 100 stacks iniciais daquele torneio com um Open e CBET, cara. 100 stacks iniciais. Quantas vezes você não chegaram lá numa reta, o blind tava 500 mil, 1 milhão. Cara, 1 milhão equivale a 100 stacks iniciais daquele torneio. Isso é bizarro. No live, por que os caras cagam? Vocês viram lá o Luiz dando bombinha bombom em todo mundo lá com 7-2 off. E passando, os caras foldando pá. Passando lá, porque, mano, ali é muita ficha, velho. O cara tá jogando aquele torneio há 2 dias. A gente não vê isso no online. Mas aquilo ali, as fichas estão muito altas. Começou o torneio com 5 mil fichas. Lá na FT, os caras estão betando 1 milhão. Betando 1 milhão. Entenda que o peso das fichas vai aumentando com o passar do torneio. A ficha vai ficando mais pesada. Até pra blefar, você pode blefar mais barato. Porque o peso da ficha faz o cara foldar. Vocês estão compreendendo isso até aqui? Faz sentido pra vocês o que eu tô falando? Sim, sim. Então, o stack inicial, 5 mil. Vai pra 50 mil. Vai pra... Pera. Ah, certo. Eu tô só botando aqui que no 5 mil, na reta, vai mudar, né? Tipo, vai... Enfim, vocês entenderam. Mas aqui eu acho que eu ia dar um exemplo aqui, não coloquei, não tá muito certo isso aqui. Eu esqueci de corrigir. Peço desculpa. Cada pote se torna relevante em blinds altos. Ah, certo. O stack inicial, eu só quis colocar um número aqui, mas eu coloquei um 0 a mais, errei aqui. Eu tô transformando esse stack aqui, né? 100 stacks iniciais. Então, um pote tá valendo lá 100 stacks iniciais do torneio, 50 mil fichas. Mas eu ia terminar o raciocínio, não completei aqui. Cada pote se torna relevante em blinds altos, pois são parte significativa da stack. Muitas vezes do nosso SPR, porque na reta o SPR vai estar na casa dos 20, 30. Então, cada pote que você abre, você beta lá, que você ganha 5,5, cara, aquilo dali equivale a uma porcentagem muito significativa do teu stack. Ganhar um pote de 5 blinds no começo, tu tem 100 blinds, não incrementa em nada teu stack. Vai incrementar em 5% o teu stack. Aqui vai incrementar em 20% o teu stack. Então é um ganho muito significativo. E aquilo te deixa com um stack competitivo para chegar no FT, que é onde o dinheiro vai vir. Cravar o torneio, que é onde o dinheiro vai vir. No Three-Handed é onde está o dinheiro do torneio. Certo? E os blinds vão subindo e vão te matar se você não se mexer. Lá é um problema você não se mexer. No começo do torneio, como eu falei, você pode ficar sit out, você pode pegar um café, você pode almoçar, dar uma volta e depois voltar pro torneio. Que você não morre. Na reta, se você perder 2 órbitas, acabou o torneio. O blind subiu lá, já era, tu morreu. Então aqui, cara, não se mexer quando você tá na reta é morte. Lá no começo, você pode não se mexer. E você é justamente estrategicamente correto você não se mexer, principalmente com mãos medianas e fracas, tá? Se você jogou Tout no Error, além de não cair, tem a imagem limpa para ganhar mais potes sem showdown lá na frente, tá? Então aqui é o Risk Premium, como é que ele funciona, né? Você vê que, à medida que os caras vão caindo, 50% de fidelidade. Caiu metade. Olha como meu stack tá valendo mais aqui agora. 25% de fidelidade, caiu mais gente. Opa, olha quanto meu stack tá valendo agora. Tá? Olha a bolha. Olha quanto qualquer stack tá valendo aqui na bolha. Você tem um blind na bolha, olha o valor que esse um blind tem.
Esse aqui é o main event da WSOP. Um blind. Não, isso aqui não é da WSOP, não. Isso aqui é um torneio com 1000 jogadores. Um blind, ele pode estar te valendo lá 2 buy-ins. Então, qualquer ficha tá em valor aqui. Entendeu? Então, à medida que os caras vão caindo, a nossa stack vai valendo mais. Aqui são os pay jumps, né? Isso considerando o GTO, né? Não. Assim, o gráfico foi construído considerando simulações no GTO Wizard. Mas isso aqui serve para qualquer torneio. É o mesmo RP. Ele é independente de os jogadores serem GTO ou os jogadores ser eu e você, Salinas. Deu pra entender? Entendi. O RP, ele é matemático. É o valor da stack. É ICM puro, tá? Eu tô falando de ICM. É o valor monetário da stack, entendeu, Salinas? Não depende do jogador, beleza? Aí depois o RP vai aumentando, né? Vocês sabem que vai subindo na FT. Começa a FT, ele tá bem alto. E quanto mais jogadores vão caindo na FT, vai baixando. Até que não tenha RP, o heads up ele é jogado chip EV. Tá? Isso aqui é só para lembrar como é que funciona. Então, no early game, cara, essa fase aqui até os 25% field left é uma fase aqui que eu considero que a gente deve ser bem conservador mesmo. Porque só dos caras caírem, o nosso stack vai valer mais dinheiro. Então, seja conservador nessa fase aqui. Psicologia. Então, a gente está muito longe da premiação. E aí os jogadores recreativos são ansiosos para cravar. Ele vê que, por exemplo, tu ganhou, tu dobrou. E ele ainda tá com metade da stack. Porra, velho, eu tenho que ganhar esse torneio. Se eu ainda tô com metade da stack, eu tenho que dobrar agora. Aí ele começa a ficar ansioso. Ele começa a chovar Isso é uma tendência natural humana, psicológica. Sabe? Então, eles ficam muito corajosos. As estatísticas de fold de toda a população é baixa em todas as streets. Pré-flop, flop, turn. Por quê? Não se machuca no pote lá, tá todo mundo corajoso. Você vai ver o cara te pagando de 10 e 5 off lá do Small Blind. Ah, tá barato aqui. Na reta, esse mesmo cara tá foldando um 10 valete. Entende? Então, pensamento, tem um fichas pra gastar, tá barato, não machuca, se tem parabéns, se caiu, reentro. Principalmente em late game, isso vale. Porque os caras ainda podem dar reentrada. Tem jogador que dá 10 reentradas num torneio, cara. A gente ensina vocês aqui, cara, é muito difícil jogar bem o jogo. O jogo é tão complexo que em algum momento você vai errar a estratégia. A gente já pegou player aqui que era de altíssimo nível, que o cara, ele tinha uma estratégia de registro horrível. Ele jogava muito bem. Matava o field, mas o cara simplesmente dava 5 reentradas num torneio. 6 reentradas no torneio. E aí ele tinha teve uma down, só porque a estratégia de registro do cara tava errada. A gente ajeitou, o cara começou a ganhar de novo. Só isso. E assim, o jogo é complexo, porque muita gente vai errar isso aqui de ficar reentrando, né? Ah, se cair, reentra. Aí o cara já joga mais descuidado. Ele já joga o early game já com o early finish aumentado. Por quê? Se caiu, reentra. Não existe isso. E a gente ensina pra vocês de não ficar reentrando, que isso aqui mata o ROI do jogador. Mesmo que seja um jogador bom. Quem tem muito não dá valor. Baixa fold action no erro. Certo? Quem tem pouco dá valor. Por isso que na reta, os caras que tem pouco lá, eles valorizam cada stack. Ele já tá jogando aquele torneio há 4 horas. Ele não quer cair. Certo? Quem tem pouco dá valor. Alta fold action, na reta. Então aqui na reta a gente vai meter o pau aqui. É aqui que a gente vai soltar o joguinho. Tenho muita ficha. É aqui onde você pode ser criativo, tá? Não sejam criativos no early game. Sejam criativos na reta. Se você quer inventar uma coisa lá, quero tribetar esse cara, quero pressionar aqui esse big, vou chovar river. É lá que você vai fazer a firula. Por quê? A firula na reta, o risco-retorno vale. Se passar aquela parada, opa, passei, fiquei gigante na reta, vou cravar. Massa. Agora, lá no começo, se você fizer a firula toda e passar, você não tem nada garantido. Nem o ITM. Tá? Nem o ITM tá garantido. Tenho muita ficha ainda pra pagar. Mais uma, não machuca. Então os caras vão pagar mesmo. Os drowns mesmo, você pode cobrar bem alto, porque eles não vão foldar draw. Então você pode pegar o seu range de valor e betar muito mais forte. E da mesma forma, se você tem blefe, sem equidade nenhuma, você nunca vai blefar no early game. Tá? Potes pequenos são desprezados. Então, big bets dos vilões usualmente são por valor. Tá? Então os caras normalmente não ligam muito pros potes pequenos. Quando o cara tá betando muito forte num pote pequeno, só folda. Porque normalmente ali é um valor que ele não conseguiu extrair em states anteriores, ele não conseguiu construir o pote.
Porque não tem. Ninguém briga por um pote pequeno, tá? Quando o cara tá brigando muito por um pote pequeno, só deixa ele levar, porque provavelmente ele vai ter. Regra simples. Então eu vou passar uma estratégia bem simples pra você jogar. Não tem nada complexo aqui. Na verdade, é uma estratégia pra você jogar menos. Você jogar mais tranquilo. Se tem um momento que eu jogo muita tela tranquilamente, é o early game. Tá? Eu consigo jogar até mais telas porque é um jogo que pra mim é mais tranquilo. Eu gosto de jogar early game também. Porque é um jogo mais tranquilo. Mão grande e pote grande. Então você tem uma mão grande e você não vai slopear. Não existe slow play em early game. Certo? Não vale a pena. Você vai ter pouquíssimos. Eu diria que 5% dos cenários que você tá grande e você vai querer slowplayar uma mão no early game. Não vale você pegar esses 5%. Você vai sempre inflacionar pote, botar dinheiro, principalmente fora de posição. Tá? Sempre crescer os potes. Bet forte, bet alto. A teoria do jogo, GTO, já beta mais alto quando tá deep. Tudo. O tribet é mais alto. O open pré-flop é mais alto, às vezes é 2.3, 2.5. O tribet, o c-bet flop, a prevalência de bets altos, ela aumenta. Se vocês estudaram um spot lá, c-bet com 20 blinds e c-bet com 100 blinds, você vai ver que os sizes, na c-bet com 100 blinds, ela vai ter uma prevalência por sizes maiores. Tá? O stack tá maior, então os sizes são maiores. A gente aumenta naturalmente nossos sizes. Então você tem que crescer pote, né? Isso aqui é uma habilidade de um jogador. A capacidade de crescer pote, cara, é uma habilidade muito importante para um jogador de poker que joga principalmente micro stakes. Mão pequena, pote pequeno. Mão grande, pote grande. Deep é um jogo de equidade. Precisamos de mais equidade para jogar as mãos, já que a fold equity é menor. Para todas as jogadas, focar em ter equidade junto. Então você não vai blefar com no máximo uma c-bet. Aquela c-bet lá que você vai investir 20% no flop. Tranquilo. Mas você não vai ficar blefando nas outras jogadas, potes grandes. Você vai. Se você não tiver nada, você vai give up. Tá? Porque não vai ter muita fold equity. Vamos jogar com equity a favor para compensar a falta de fold equity. A gente não tem muita fold equity no começo do torneio, então a gente tem que ter equity. Você vai ver isso também na teoria. O que eu tô falando é teórico. Se você for estudar uma mão lá, ele vai ver que o check raise, quando eu tenho. Ele tem muita equidade. Tem que ter equidade para dar o check raise. Quando ele tá short, ele pode pegar vários zeros. Mas a gente tem que ter mais equity para jogar as mãos quando a gente tá deep stack, tá? Sem fold equity temos que ter equity. Compensar a falta de fold equity com equity. Deu para entender esse conceito? Sim, perfeito. Hadouken do poker. O que é o Hadouken do poker? É o cara semi-blefar. É ter a fold equity mais a equity. Então quando você tá lá no early game, qual o bluff que eu permito, assim, que é liberado para você blefar aqui? Cara, semi-bluff. É você blefar com equidade. Os requisitos de equity são maiores para todas as jogadas, já falei, né? Então o que é o Hadouken do poker? É um especial. É você ter equidade, você ter lá duas pontas, você apostar forte no cara, você tem duas chances de ganhar. Uma ele folda, outra ele paga e você realiza a sua equidade. Tá? Então você tem a chance lá, você tem os seus 22 pulsa, seus 30 pulsa de equidade, com o seu flush draw, com o seu duas pontas e overs. Com a sua equidade lá você tem 20, 30 pulsa de equity, mais a porcentagem que ele folda. Então, cara, esse é o especial do jogo. Aqui é a diferença. Na reta, late game, na reta, no late mesmo, a alta fold equity dispensa a necessidade de equity. Por isso que você pode ter uns bluff air lá na reta. Por isso você pode abrir lá um range mais amplo. Você pode barrelar turn lá. Você pode apertar mais os caras, sem nada mesmo. Porque ali tá valendo também, tá? E você vai ter mais fold equity. Os potes ali são possíveis ataques que dispensam equidade. O check raise, por exemplo. Aqui é Big Blind contra Button, 100 Big Blinds. A gente tá deep. Cara, 13% de check raise. E olha as mãos que ele escolhe. Sempre tem uma equidadezinha junto. Um valete 4 suited, que tem backdoor straight, backdoor flush. Tá? Um rei 4 suited, que tem backdoor straight, backdoor flush. Tem a blocker do rei e tem a over do rei. Tá? Então perceba que ele é muito seletivo para blefar. Até para blefar aqui, quase não tem blefe. Cara, tem o 4-2 ali, que é duas pontas. Mas o resto é valor. Até o 4-3, ele é um semi-bluff ali, porque ele tem o 3 com o 4, e aí tem o 6 para fazer duas pontas, e tem o 2 para fazer duas pontas. 4-3 ali tá blefando. Um 6 e 4, que é duas pontas. Percebam que ele tem equity.
E só é 13% check raise com 100 blinds. Tá? Quase não tem check raise aqui nesse spot. Eu pego o mesmo spot, tá? Não mudei nada. Joguei a mesma spot e joguei agora para 20 blinds. A gente tá do big lá com 20 blinds. Mudei absolutamente nada. São stacks variados. E olha o check raise que a gente tem aqui nesse Dama 5-3. Não mudei nada, é o mesmo bordo. 28%. E aí ele começa a inventar a broca. Ele começa a inventar um monte de parada. Deu pra entender? Isso aqui, cara, se vocês pegarem só esse slide aqui, entenderem isso aqui, pronto, acabou a aula. Não preciso falar mais nada. Então, aqui vai valer mais a pena a gente passar o check raise também. Eu só tô falando isso aqui do ponto de vista do EV. Mas se eu colocar no solver, cara, se tu ganhar isso aqui e disser, se tu ganhar esse pote aqui, a chance de tu pegar um FT é muito grande, porque tem um cara short ali, tu vai apertar ali, Aí ele, mas quer saber de uma coisa? E o cara vai foldar muito mais do que tu tá dizendo aí, porque na reta ele tá com medo. É? Aí ele vai fazer o quê? N2. Qualquer duas cartas aí dá check raise, vai. Entende? Vocês deu pra entender? Se você entender isso aqui, ó, só isso aqui, esse diagrama. Se eu fizer um node lock aqui e colocar o que os caras vão foldar na reta, eu nem fiz isso. Ele vai mandar a gente fazer 65% check raise. 70%, talvez N2. Tá? Paciência é ouro. Como os blinds não machucam, a paciência é recompensada lá no early game. Você não morre por esperar. É só esperar que você não vai morrer no torneio. E quando surge uma mão, você tem a garantia de ser pago seus valores. Dificilmente a galera vai foldar. Quando você tem valor lá, você vai ganhar. Tem um filme muito legal de poker, Cartas na Mesa, que ele fala que o meu trabalho é ganhar uma grande mão por hora. E, mano, aquele filme é bem realista, assim, pro cash game. O cara ganha, o early game é meio que isso, você ganhar uma grande mão por hora. Chegou aquela mão, pá, você dobrou. É isso aí, e você vai ter paciência pra esperar essa mão. Claro que o ao vivo seria 1 hora. No online é 10 minutos, 15 minutos. Você vai achar uma boa situação, sabe? Eu vou dar o exemplo aqui do Phil Hellmuth, que é um cara que joga meio tight. Ele é um cara bem seguro. Pelo menos, ele é um cara que folda Ais e Rei pré-flop. Em alguns spots, assim, pra não ser eliminado no early game. Sabe? Ele falou que dá valor a começo do torneio ali, ele não se expõe a uma situação como essa. Ele é o cara que folda Ais e Rei. Não tô falando pra vocês foldarem Ais e Rei. Eu tô falando que é um cara que tem 16 braceletes, que ele tem um jogo extremamente sólido pré-flop no early game. Né? Só dando um exemplo que tem metodologias de jogar, sabe? E o sistema tight agressivo, ele funciona muito no early game. E eu creio que não existe nenhuma forma melhor de jogar, com a minha experiência de early game e de cash game, não existe nenhuma forma melhor de jogar do que a metodologia tight agressiva. Tá? Quando temos valor, os caras estarão dispostos a pagar. Então, se você tem cliente e tem mão, cara, só cobra dele. Na dúvida, num grande pote, tendemos ao fold. Então, não fique caçando muitos blefs. Pote grande e dúvida, salva a mão e folda. Salva a mão porque você tá numa dúvida lá, que o cara te colocou, chovou, te colocou numa situação muito difícil. Cara, na dúvida é fold, porque você não quer estar gastando neurônio no early game. Por quê? Você quer ter neurônio na reta. Você quer ter um neurônio na reta, lá no FT, que você vai ter criatividade para usar. Aqui eu falo que vocês joguem sem criatividade. É um jogo mais matemático, mais tranquilo, de paciência. É um jogo muito parecido com o cash game. Vocês não têm experiência com o cash game, mas, cara, o cash game é muito tight. Se vocês jogassem cash game, eu ia ficar impressionado como o quanto que o cara folda do big, o quanto que o cara abre do hijack, o quanto que o cara abre do small blind. É um jogo muito tight, por quê? Porque tem rake e você pode esperar a mão. Porque o blind vai passando lá, não vai te matando. Você pode esperar a mão. E tem a porra do rake também no cash game. Mas é meio que um jogo de paciência. A gente não paga rake no MTT. Já pagou pra entrar no torneio. Você não paga lá nos blinds. Certo? Então você pode ter a paciência de um jogador de cash game. É a fase de jogo tranquilo. Na dúvida é fold e salva a mão. Salva a mão e depois vê lá. Mas as minhas dúvidas de early game, que eu resolvi dar aquele hero call ali, eu preferia ter foldado e pegar outro spot. Pega outro spot. Porque você sempre vai ter um spot melhor. E que você pode se colocar em situações melhores. Tá? No early game é um jogo muito fácil. Foldar muito
para reagressões, principalmente turn river, né? Então, tomou check raise turn, tomou check raise, tomou raise river, folda tudo. Tomou turn, folda quase tudo. Teorema de Balug, ao tomar um check raise turn, continuar com 2 pares ou melhor. Então, esse teorema pro early game é muito bom, tá? O teorema de Balug só não funciona para stacks abaixo de 30 blinds, quando os caras vão ter um pouquinho mais de chove no turn. Mas acima de 30 stacks deep, teorema de Balug funciona perfeitamente. Tomou um check raise no turn lá, o field dá em média 11%, 10%. Eu peguei jogadores muito bons para analisar já e não passava de 11% o check raise turn dos caras. Ou seja, 11% é a frequência que ele vai ter mãos superiores a 2 pares ou mais. 11% é essa frequência. Ou combo draws muito fortes. Mas não tem blefe. Então, só folda. Deep stack temos que respeitar muito as agressões, principalmente reagressões. Quando o cara foi contra-atacou, você betou e cara deu raise. Principalmente em late streets, né? Turn e river. Elas descontrolam o pote e criam um cenário de ruína, né? Onde você pode morrer, né? E é o que você não quer. E não nos interessa com mãos medianas no early game. Tá? Você não quer morrer. No early game, como eu já falei, né? Deixa os caras se matarem lá nas outras mesas e você vai ganhar dinheiro com a morte dos outros. Você é o dono da funerária, tá? Que ganha dinheiro com as outras mortes. Respeite as agressões mais ainda se o pote foi tribetado, né? Então, a reagressão, você tribetou o pote lá, você betou, o cara te deu raise. Cara, tribete pote, o cara tá agredindo. Liga o alerta e só foda. Tá? Eu vejo também muita gente entregando stacks em early game em tribete pote. Foco em tribetar por valor. Então não acredito que tenha que ter tribet bluff. O meu jogo praticamente não tem tribet bluff no early game. Tá? Só mãos com equidade. Eu foco bastante em equidade. Como eu mostrei lá pro check raise pra vocês. Que tem que ter equidade. Tem que ter equidade pra tribetar também. Tem que ter mãos suited. Mãos que tem um performing bem pós-flop. Porque os caras não foldam pra tribet. Então você vai tribetar um range mais linear e focado em mãos fortes. Eu não tenho praticamente tribet no meu jogo early game. Light, pura, né? Air, por exemplo. Eu não vou tribetar uma mão que não tem nada pra lugar nenhum nunca no early game. Tá? Eu aprendi com o Pads que ele jogando torneios até 109 lá, Scoop mesmo, ele tem 0 tribet light. E aí eu aprendi, mano, por que eu tô tribetando light esses animais, velho? O Pads, que é o Pads, ele não acha nenhum tribet light pra fazer. E ele faz essa coisa, simplesmente ele faz isso. Oi, Liceu. Oi. Não dá pra gente pegar, tipo, uns ases naipados, algumas coisas assim pra tribetar de late position, só pra balancear, porque assim, uma coisa que eu percebo porque eu também, early game, eu não tribeto light. Mas aí quando eu pego um asas, um rei, todo mundo foda, tá ligado? Quando é a primeira vez que eu tribeto. Então acho que acaba não criando nenhuma dinâmica, assim, com o field, sabe? Mas eu Cara, entendo total, se assim, você o vai que você tá pegar falando. um eye suited contra o late position, não vejo nenhum problema. Ele chega a ser um tribet valor, você vai tomar call de mãos piores. Ah, eu tô falando tribeta light. Esse tribet eu acho ok. Você não precisa criar dinâmica porque os caras não caem. Simplesmente, cara, esses tribets que tu deu que o cara não teve ação, ele não tinha nada mesmo. Quando ele tem, eles não vão foldar muitas vezes com 10 e 6 suta de um tribet lá no early game. Ligado? As mãos sutas eles não vão foldar muito. Uhum. Então, eles não são muito voltados pra dinâmica. Então não tenha medo. Ah, tomou fold, cara. Tipo, continua. Mas eu não vejo problema você tribetar, por exemplo, os teus as e suited contra EP, contra late position. Não contra EP, mas contra late position eu não vejo problema. Tá? Vai performar bem pós-flop. Né? Beleza. Se você tá pegando um range amplo pra tribetar, mas se você não tá pegando, só call. Não precisa inflacionar potes, tá? Os vilões não estão dispostos a foldar pra tribet pré. O fold é aproximadamente 28%. Então, por exemplo, para poder tirar esses 28% aí, já, você não precisa fazer nada, cara. 28% só. Então você não precisa chamar mais o cara. Eu faço sizes altos mesmo no early game. E assim, eu não vejo muita desistência, não. Na verdade. Nem pós, né? Então eles não vão foldar nem pré, nem pós. Então temos menor incentivo a tribetar light, tá? Sempre buscar equidade. Foca em tribetar mãos de valor e ganhando o range de open do vilão. Tá? Então, quanto mais late position, mais você pode tribetar mãos de valor. Por quê? Um Ice 10 é uma mão de valor contra o Button. Mas o mesmo Ice 10 é valor contra o UTG? Sim ou não? Não.
Não, né? Então, você saber que o valor é relativo. Potencial de jogar de call, mãos com alto potencial especulativo. Pares baixos, suited connectors, IX suited. Então, essas mãos aqui, você quer botar no seu range de call pra quê? Pra quebrar o Ice, pra quebrar o top pé do cara. Quando você irritar, você não vai ser negado. Você vai conseguir realizar a equidade no suited connectors. O suited connector, por que ele tem muito valor agora no early game? Porque você não é removido da sua equidade nunca. Você vai ver toda a sua equidade ser realizada até o river. Ninguém te remove da equidade de um suited connector no deep stack. Você vai ver até o river. Agora, quando você tá com 20 blinds, um 6 e 7 suited é uma aposta. Porque ele é uma mão de duas streets. Só que o 6 e 7 suited é uma mão que quer V3. Mas com 20 blinds, você só tem stack para duas streets, muitas vezes. Você não realiza tanto. Entendam essa ideia aí também, tá? E essas mãos conectadas, esses pares, esses mãos suited, elas têm muito valor aqui no early game. Vamos jogar muito de call. Eu dou um exemplo aqui, né? O UTG abre. A gente tá no bottom com 100 blinds, early game, sem RP, primeira mão do torneio. Olha esse call aqui. A gente tá pagando mão off contra o UTG. O TG tá abrindo lá seus 16% do range. Tá bem forte o range dele. Olha o tanto que a gente paga do bottom. A gente tá defendendo mãos off. Quantas mãos offs a gente defende contra o UTG? Quantos combos offs? Eu tô com medo aí, tem que desmutar o microfone pra responder que ninguém responde. É muito pouco off, né? Você só joga o que ganha do que ele abre, tá ligado? E como ele não abre basicamente nada do que tu ganha, no caso aí, o que é que ele ganha, assim, né? Do range de. O rei dama. 16%, né? Porque, por exemplo, tipo, sei lá, qual é a borda do range off que o EP tá abrindo aí? Ice Vala, por exemplo, tá ligado? E aí, por que ele tá defendendo o Ice 10? É porque tem um Rei Dama, tem um Ice X Suited, tem um Rei X Suited. Isso serve pra todo o seu range, de que, tipo, se ele não. Você joga pelo menos o que ele joga. É mais ou menos assim que eu penso inicialmente a mão, tá ligado? O que eu vou jogar contra esse cara aqui. Eu Ah, quero ter pelo menos o que ele abriu, tá ligado? Um é. range É, equivalente ao que ele abre, que vai ser o que é. vai ter as pot odds ali. São 3 mãos que ele joga. 3 mãos off que ele joga full, né? Porque o Ice 10, o EV é 0. Né? Se você for ver, o EV é 0 aqui, ó. Porque ele tem mix das 3 estratégias. Então, o EV aqui normalmente é 0. Ele tá botando essa mão pra equilibrar e balancear o range. É o Ice Vala, o Ice Dama e o Rei Dama. Off. O resto, o que é que ele quer jogar? Suiteds. E não entendam, não memorizem o range. Entendam qual é a lógica da play. Então eu dou a lógica simples por trás da play. Eu tô de deep stack, cara. Um 8 e 6 ganha muito valor, um SIC 3 vale muito mais que um Ice 9. Um Rei 10, que um Dama 10, um 10 e Vala. Um Dama Vala que tá dominado pelas mãos offs que ele tá abrindo lá. Pelas mãos maiores que ele tá abrindo. Só que aqui tá todo mundo soltinho, mano. Jogando soltinho. Tá? Tem tribet no range, só que é muito pouco, 5,9% pra equilibrar. Por que ele faz 5,9%? Porque full ele quer tribetar o Ice, Rei, Ice, Rei. Então ele vai colocar pinguelos de blefs que estão espalhados ali para cobrir bordos, né? Para ele não ficar, se eu só tribetar o Ice, Rei, bateu alguns bordos lá da meiuca, eu não conecto. Então o que é que ele faz? Ele pega e coloca pinceladas. Só que, na prática, vocês não precisam ter esses tribets de 5,9%. Tá? Simplifica a estratégia. Joga esse range, joga o teu range inteiro de call que não for valor, de call. E eu considero jogar essas mãos aqui, principalmente se é bounty, se tá cobrindo, por exemplo. Jogar essas mãos aqui, ó, contra o EP. Jogar mesmo de call, valete 8 suited, você tá em posição, tá? A gente ensina para vocês estratégias que vocês vão puxar muito o pote sem equidade mesmo, com uma street, né? E esses bluffs, eles são consideráveis. O float, o probe, aquele bluff baratinho no flop, de uma street, você vai continuar fazendo no early game. O negócio é não continuar, né? E perceba que os reis suited estão pagando. Né? O rei 7 suited está pagando. Vejam para onde está indo esse range, né? Esse é o range que eu gosto de memorizar como 7 invertido. Aqui. Um 7 invertido, você tá pagando, pô. Especulativas, né? Coisa que Isso. forma um valor que vai derrubar o par de Ice, par de Rei, Ice Rei do cara, né? Perfeito.
Você vai jogar mãos especulativas. Opa da Pronto. bad. Opa, da bad. E, cara, você vai realizar até o river, cara. Um 6 e 4 suited. Bater um flush draw. Bater uma parada lá. Você vai realizar até o river. Essas mãos vão realizar a equidade delas até o river. E elas têm uma certa equidade contra esse range de open do cara. Sobreviva ao early. A minha estratégia, né? A minha recomendação pra vocês é sobreviva. Você não pode cravar o torneio na primeira mão, mas você pode cair. Importante é passar por essa fase se expondo às inúmeras doações dela. Muita gente vai doar ficha, principalmente em séries, tá? Os caras doam muita ficha no early game. É impressionante como os caras descontrolam um pote de forma errada. Eu peguei um spot que eu tinha 2 pares recentemente, cara. Tô sem blinds, começando o torneio. E eu dou um check raise com meus 2 pares. O cara me volta. E aí ele me volta um size muito alto. Eu acho que ele comitou. E aí eu acho que ele comitou aqui, ele não vai foldar nada. Nessa play aqui ele não vai ter blefe praticamente. Ele deve ter overplay na parada. Eu chovei. E o cara me paga com top pass em kicker. Sem blinds, assim. E isso é o que você vai ver no early game, né? Essas doações, assim, tipo, insanas. O cara joga uma mão totalmente sem pé nem cabeça. Tá ligado? Somos jogadores com um EV positivo e podemos sim esperar e selecionar as melhores oportunidades, já que temos tempo. Ficha é igual a tempo. Sem pressão de taxa, de blind. Como eu falei, você pode ir almoçar, tomar um café e voltar e teu stack tá lá no early game. Ah, você não precisa se matar. Early finish eu recomendo pro time inteiro, pra todo mundo, que você foque aí até o final do ano. Quem tá com early finish maior, assim. Foca em ficar com menos de 6%. Já depois dessa aula. Você já consegue ficar com early finish abaixo de 6% depois dessa aula se você implementar isso aqui no seu jogo. Jogando o early de sniper, né? Então não jogamos pra sangrar o oponente e pra matar. Você vai se arriscar para ganhar pequenos potes, não tem relevância estratégica, como eu falei, né? Passar um blefe lá, ganhar 10 blinds, são 200 fichas, tá ligado? Não vale. Não vamos diretamente pro campo de batalha, fazemos isso no late, risco retorno. Então é como se você tivesse de sniper, lá olhando a batalha rolar, e você só vai tentar quando você for matar mesmo alguém. Só vai atirar e se mexer para matar. Se aparecer a dobra bem, senão você está vivo e muitas oportunidades virão. Então você vai jogar como se fosse no early game de sniper. Você vai esperar por ótimas oportunidades e naquela oportunidade aquela oportunidade meio que de matar o cara mesmo, de dobrar. Joga em posição. Quanto mais deep, como vocês viram lá. Contra EP, olha o range que a gente está defendendo, né? Então a gente está em posição contra o pior range do baralho, o range mais tight do mundo. A gente está jogando isso aqui em posição, tá? Claro, tem que estar com o jogo post-flop arrumadinho para jogar muito assim. Mas a gente vai focar muito. A posição ela tem muito valor de stack. Ela tem mais valor de stack do que short. Short, o valor posicional, ele vai embora da vantagem posicional. Então joga em posição, quanto mais deep, maior a vantagem ou o valor de jogar em posição. O fator posição ele é mais relevante quanto mais ficha a gente tem. Porque essa vantagem posicional vai prevalecer para as outras streaks. Então você vai ter 1, 2, 3 streaks jogando em posição. E aí você amassa o cara. Você faz o que você quiser. Tá? Então a vantagem posicional, quanto mais streaks tem, maior a vantagem. Quando você tá short, cara, acabou a vantagem da posição, porque o cara te deu bet lá, tu saiu jogando no turn. Ou tu deu check chove no flop, cadê a tua posição agora? Entendeu? Cadê a tua vantagem de posição no turn, no river? Tem mais. Então, entendam esse conceito do jogo, tá? De posição. Quanto mais short, menor a vantagem de posição. Então, com 10 BB e imagina o Big Blind com 10 BB. Cara, qual é a vantagem posicional que o botão vai ter no turn? Acabou, né? Hijack com um HU, né? HU com 100 blinds. Você tá jogando em posição com um fish. Qual a chance de você não cravar? Você joga no HU com 100 blinds jogando contra um fish. Porque a tua vantagem ela se multiplica à medida que tu joga em posição contra um cara mais fraco. Então, você tem vantagem flop, turn e river. Aí, flop, turn, river. Flop, turn, river. São várias streaks que tu joga em posição, sabendo o que o cara fez, tomando a decisão depois dele e tomando melhores decisões. Cara, aqui é onde a variância no poker ela acaba. Ele se torna praticamente 100% habilidade. Se a gente jogasse HU sem blinds deep contra um cara mais fraco, dificilmente a gente não teria um edge assim gigantesco. Gigantesco, assim, que eu quase não teria nenhuma variância no jogo.
você terá um maior ganho futuro. Uma maior, tá errado aqui, ganho futuro. Por jogar IP, podemos jogar mais de flat com mãos especulativas em posição, como vocês viram lá. Pockets e Suited Connectors ganham muito potencial. É só uma revisão, tá? Mãos Davi são matadores de gigantes. Esses Pockets, Suited Connectors são mãos que vão matar os Ais, Rei, os Ais Rei que os caras não conseguem foldar. E eu garanto pra vocês, os caras não conseguem foldar mesmo. Tá? No early game, eles não vão foldar. Peguem essas mãos que matam gigantes, né? Joguem de sniper, que é pra matar mesmo. Aumente todos os seus potes por valor. Como os potes são muito pequenos em relação a stack, a Fold Equity não será muito afetada pelos size. Então você pode botar a ficha lá que não vai ter tanto fold. Então você pode ser um pouco mais agressivo na extração de valor. A teoria aumenta naturalmente os sizes no jogo deep, pré e pós-flop. Então você vai fazer a mesma coisa, né? Procure ter sizes maiores. Não tenha dó dos seus valores. Mire o range que acertou, o qual será muitas vezes inelástico em relação ao seu size. O cara foldou é só porque ele não tinha. Mas não é o teu size que vai fazer ele foldar, sabe? É o range dele. Ele não acertou, ele vai foldar. Se ele tem, ele paga. Se não tem, folda. Aqui é só uma estratégia, é só uma ideia para vocês terem a percepção de que o valor das nossas mãos, né, o ter mãos de valor, a relevância no tempo de torneio, no começo do torneio, vai ser muito relevante a gente ter mãos de valor para jogar. Isso vai caindo com o passar do tempo. Com o passar do tempo do torneio, ter valor, ele vai se tornando menos relevante. Você ter um range assim, pré-flop, certíssimo. No early game, a gente vai ganhar, como eu falei pra vocês, de blue line, né? Então, o que eu tô querendo, não entendam errado isso aqui, né? Eu tô falando aqui, no early, o nosso ganho lá no tempo de torneio, ele vai vir praticamente de blue line. Então, o teu gráfico, ele vai ser ganho assim, ó, você vai ganhar com as suas mãos de valor. Quando você tá lá jogando a reta, e assim, se você ficar parado na reta e ficar esperando mão, você simplesmente vai o EV caindo e você vai morrer do torneio. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a ganhar de headline. Ao fazer isso, a nossa blue line, ela tende a meio que estabilizar, porque os nossos valores não vão mais ganhar tanto dinheiro. Os caras estão overfoldando. Se os caras estão overfoldando, então a tendência é que a gente tenha um gráfico mais ou menos assim, na reta. E assim, no começo, a gente tem blue subindo e aqui a headline fletada. Pode falar, Play. É meio que esse gráfico aí, ele é meio que baseado no seu tempo de vida, de que pega esse gráfico aí, Eliseu, puxa uma do norte-esquerda lá pro sul-direita, assim, reta, assim, né? Cruzando, assim, do norte-esquerda lá do valor, do máximo do nosso valor pro uma linha assim cruzando, assim, descendo até lá. Assim? Sim. Então meio que esse é o nosso tempo de vida, né? Tipo, reto, assim. Por quê? Porque a gente vai ficando mais short, tipo, começo do torneio, final do torneio ali, né? Essa é a tendência natural do torneio, né? As nossas fichas vão indo embora. Essa é a tendência natural. E de que. E se você ficar sit out, é essa linha que você vai ver no seu gráfico lá da headline. Uhum. Então, se por exemplo. Agora pensa no seguinte: de que cada valor que você recebe, você busca o EV que ela tem. Você recebe o valor que ela tem, né? Logo, por exemplo, você perder, né, deixar derreter, assim, definhar no final, ali, por exemplo, ali da metade para baixo ali do segundo quadradinho ali, Eliseu. Mais ou menos aí, ó, desse de baixo ali, dos de baixo. Tipo aí, pensa no seguinte, que você tá nessa fase aí, bota lá em cima da linha que você fez. Não, lá no final. Aí, esse aí. Pronto. Esses dois pontos aí, o que você marcou antes e esse agora que você vai marcar aí. Esse ponto aí. E o outro ponto. Ponto Aqui? lá em cima também. Aham. Ó, você tem esses dois pontos aí, ó. De que lá em cima você esperou e tá lá. Com, sei lá, o tempo de vida ali, vamos botar que começou em 100 e acaba em 0 ali, né? Então lá em cima é 100, lá o que nós tá escolhendo jogar do valor, que é o tempo de vida baseando em quê? Nos blinds lá.
Então a gente tem 100 BB ali. E ali a gente tem 0, isso. Perfeito. Então, se a gente tem 100 blinds ali, perder um quadradinho daquele, a Tem gente 80, logo né? tem 80. E aí a gente, sei lá, dobrou, ganhou 40, ganhou alguma coisa em relação, uma porcentagem do que a gente tem, né? Do efetivo da mão, pelo nosso valor. Então, tipo, o nosso lucro ainda ele é muito alto. Só que coloca lá de que você vai perder os mesmos 20, Eliseu, ali de que, por exemplo, vamos supor que tá em 40, sacou? E aí você Ok. definiu lá para ir para 20, né? Aqui. Vamos lá, você Sim. caiu bem aqui pra estar com 20. Sim, aí você derreteu ali até o 20, e aí foi a hora que você pegou o seu valor. Ao mesmo tempo assim de que, perdi 20 blind aqui esperando meu Ais veio. Só que agora você só tem, tipo, um efetivo de 20 para extrair. Entendeu? Sim. Então, tipo, o EV do Ais, ele é bem menor pelo fator stack mesmo. Tipo, de quantas fichas você tem para ganhar. Então eu tenho 100 blinds, né? Quantas blinds eu posso ganhar quando eu receber meu Ais? E aí, tipo, esperei 50 mãos, ou 50 blinds caindo aqui, derretendo. Peguei o Ais, voltei para 100. Só que se eu tô com 50 blinds e perco 50 blinds esperando o Ais, eu nem recebo. Entendeu? É. E não vai Isso, ter ação muitas vezes. Você não tem nem ação, né? e é meio que esse valor, assim, simples, assim, né? Do que você tem para ganhar, o que você ganha por esperar, né? É o que você tem para ganhar. Então, se você tem lá o seu tempo de vida, que é baseado nos blinds lá, que aí vai caindo de acordo com a subida do blind. Se ele é alto, o incentivo a jogar valor, que é aquela setinha lá, né, desse gráfico aí, é por esse motivo, de que quando você recebe o seu valor, você ganha muito em cima disso. E de que quanto mais fodido você tá, menos tempo você tem. Tipo, né? Perfeito. É Você isso tem, mesmo. você tem Exatamente. 10. Essa é a ideia que eu tentei transmitir, assim, não. Você tem que aproveitar, né? Uhum. Aí o efeito bola de neve, o que é isso aqui? Juros compostos é a oitava maravilha do mundo, o Albert Einstein fala, né? O que é os juros compostos, cara? Os potes, eles são construídos por size, porcentagem em cima de porcentagem. Então isso cria um efeito exponencial nos valores. Às vezes você não sabe, mas o size que você fez no pré-flop, junto com a porcentagem de pote que você está betando, turn e river, você pode construir potes muito maiores. Então eu vou dar um exemplo aqui. Macaquinho 4,20, eu acho que já falei desse exemplo, né? Ele abre pré 2 blinds, você beta flop 20%, você beta turn 70% e você beta river 100%. Quanto é que é o pote final aqui? 5,5, 7,70, 18, o pote final de 55. Tá? Só que o bumbum guloso, ele é guloso. Então ele abre 2,5. Ele se beta não 20, mas 40 no seu valor. E aí, o size é igual ao turn e river, só mudei aqui 2 sizes, tá? Eu não botei aqui no turn, ele vai betar 90, ele pode betar 90, ele pode betar pot. Mas eu só mudei esses 2 sizes. Mudando esses 2 sizes, olha o tamanho do pote no final. Vai de 55 para 84, cara. Isso aqui, se essa mão acontece a cada... sei lá, a cada 100 mãos acontece uma mão como essa daqui. Olha o EVBB desse cara, né? E se ele tá fazendo isso nesse tipo de spot, ele tá fazendo em outros também. Então, qual a diferença do EV desses dois caras? Essa diferença, de 55 para 84, ela é... Esse cara, o Bumbum Guloso, tá ganhando 52% a mais de fichas do que o Macaquinho. Só porque ele manipulou os sizes dele por valor. E o detalhe de que é relacionado a equilíbrio também, é um tipo de equilíbrio, né? Que existe vários tipos de equilíbrio, né? Dentro do poker. Mas um dos equilíbrios que existe é de size, né? Eu vou equilibrar o size que eu faço por valor e por bluff. E de que muita gente, quase todo mundo, ninguém tem um size equilibrado. E de que muito perfil de jogador, ele faz uma linha por bluff igual a do Bumbum Guloso aí, e que é Por mais valor, caro, né? ele vai... E por valor, ele é vira um mais macaquinho. ganancioso, ele vira um macaquinho. Então, o que acontece? De que todo pote que ele tá jogando de 84 blind no final, todo o maior pote, ele tá blefando. Porque ele quer blefar, quer fazer o cara foldar, beta alto. Só que quando ele tem valor, ele tá com medo de espantar o passarinho, tá com medo de fazer o cara foldar Isso. e tá usando a linha de cima. E aí ele tá ganhando menos, ganhando 55 com as eyes,
e perdendo 84 com É. 102. Então o que é que a gente tem que fazer? Tem que ser o macaquinho blefando, por quê? Porque a gente só vai limitar a nossa perda para quando ganhar mais. É. Então logo o nosso EV ele vai ser brutal nesse gap, né? Entre o que É. é valor e o que é blefe do teu range. Cara, e assim, o jogo é sobre ganhar mais, quando você tem condição de ganhar, e perder menos, quando você tem menor condição. Então, a galera às vezes inverte isso. A estratégia que o Pelé tá falando, né? O cara, quando ele tem valor lá, ele ganha só 55, e quando ele tá blefando lá, ele perde 84. A gente tem que fazer a inversão disso. Tá? E perceba que nesse spot, o que é interessante, o efeito bola de neve, é que eu só alterei duas coisas, cara. O cara, em vez de abrir 2, abriu 2,5. E outra coisa que eu alterei, ele, em vez de você betar flop 20%, ele só betou 40%. O resto da mão foi jogado igual. Isso aqui gerou um pote de 29 blinds a mais. E ele tá ganhando, o cara tá ganhando 52% a mais. E o que eu quero dizer mais ainda, é que boa parte do range do cara que tá jogando contra não vai mudar porque o cara fez 2,5. Não vai mudar porque ele fez 40%. E não vai mudar se ele fizer 70 no turn, se ele fizer 85 no turn. E se ele chovar 2 pot river, não vai mudar muito. Então, esse cara vai ganhar 52% a mais em muitos spots. Com o mesmo range que o vilão vai ter. Deu pra entender? Vocês têm que fazer essa... Essa é a diferença entre um jogo mais EV e um jogo menos EV também, né? De que, tipo, se você tá fazendo esse tipo de jogada logo, é óbvio que seu jogo é menos EV, né? Exatamente. Se você tá betando valor menor do que o seu blefe, o seu jogo tá sendo menos EV porque você tá jogando um pote maior, tipo, não tem como. Quando for olhar lá os piores EVs, o pote maior, tipo, de 100, 200 blinds, vai ser o blefe, que não passou. Sim. E o EV melhor vai ser o Ice lá que você ficou com pena de extrair e não ganhou tudo, não pegou as 200 blinds, né? Exatamente. E a maestria reside nos pequenos detalhes. O cara que tá atento a fazer essas pequenas mudanças, alterações assim, ele vai ganhar mais no final. Ele vai ter um EVBB melhor no final. Ele vai ganhar um pote a mais, cara, que o cara ganhou aqui, ó. Esses 29 blinds a mais que o cara ganhou aqui. Quando ele dobrar, e dobrar, e dobrar, a mesma bola de neve existe no stack do torneio. Quando ele dobrar, e dobrar, e dobrar a stack dele no torneio, ele crava com esse stack. E às vezes o cara que ele extraiu menos. Ele ficou com 55. Às vezes ele dobra, pegou um flip lá na frente, ficou short e caiu. Essa é a diferença. O torneio é construído mão a mão, é detalhe a detalhe. Então o cara que ele teve uma sagacidade um pouco maior de ganhar um pouquinho mais de ficha. Eu lembro de um spot que a gente tava revisando o POG. Esses dias, o Pugzilla, não o POG. Pugzilla. E ele teve um spot que ele tinha lá um flush. E ele não chovou no river, ele deixou o cara com mais 9 blinds pra trás. Mas era só chovar, entendeu? O mesmo range que ia pagar. O size que ele fez, vamos dizer que ele fez 30. O cara tinha 40. Sabe? Ele ficou com 10 blinds pra trás. E às vezes, cara, o cara de 10 blinds crava o torneio. No heads up contra o Pugzilla. Saca isso? Não é? Muitas vezes o cara com 10 blinds ele crava o torneio. Você deixou o cara vivo. O torneio era bounty. Eu não peguei o bounty do cara. E aqueles 10 blinds, se eu ganho aquele 10 blinds e elimino aquele cara ali, aquele cara ia me baralhar em 2 mãos seguintes depois. E aquele cara, a gente chega na FT, lá no HU, ele me baralha e ganha o torneio de mim. Se eu elimino esse cara, eu pego mais ficha, eu pego o bounty dele e olha como um pequeno detalhezinho muda todo o desfecho do torneio. Então a maestria reside nos pequenos detalhes, cara. Vocês não podem falhar, sabe? O jogo perfeito é feito de pequenos EVs empilhados, né? Pequenas jogadas, um pouquinho mais EV, porque o jogo tem muita variância. Você tem que ser muito sutil, cuidadoso com cada jogada sua. Cada mão sua, você tem que ser muito equilibrado para poder você ter vantagem, cara. Porque o jogo, ele tem muita variância. Então você tem que ser muito cauteloso e ter maestria em tudo que você faz, né? Todas as jogadas. Como eu já falei, extração máxima de valor, construa grandes potes com valor. Não existe slow play de deep stack. Especialmente com as mãos de valor forte, a construção do pote é muito importante. É uma das maiores habilidades do jogador, eu acho que de torneios, é saber construir potes e extrair. Queremos jogar por stack, matar mesmo, do sniper. E como os potes são muito pequenos em relação às stacks no early, nós temos que fazer a construção com nossas mãos de valor. Isso é tribetar
mais altos, ter 4-bets lá com as mãos de valor, não slow playar. O tribet pode ser um size mais alto também, né? A gente tem tribet na casa de 5x no early game, né? 4x, 5x, porque realmente os sizes são maiores em relação ao stack, né? Bets altos, bet mais alto, eu recomendo 40% vocês façam por valor. Não importa o board, cara, tipo, a teoria já apoia esses sizes mais altos, deep stack, então 40%, 60% do pote. Ah, viu que o board conectou muito, você tem uma trinca lá, beta 60, cara. Procura extrair mesmo o valor, cobra dos draws, os draws não vão foldar. Seja mais ganancioso mesmo. Raise forte, check raise, por exemplo, que seja forte, acima do pote. Raise c-bet com nossas mãos de valor forte, 2 pares, trincas. Já começa a construir no flop já. O objetivo é jogar por stack e extrair valor máximo e stackear o vilão. Como eu falei, a ideia do Tem um detalhe Sniper. nesse ponto aí do que o Eliseu falou sobre o sabet flop, é de que pensa no plano de um cara que tá pagando o tribet. Especular, né? Ver o que bate, ver o bordo. Tipo, tudo que faz com que? De que a resposta do pós-flop dele vai ser bem natural, né? Tipo, relacionada ao bordo. De que ou ele acertou alguma coisa ou ele vai foldar, né? Simples assim. De que, eu paguei um tribet. Já na Cara, maldade. o cara já paga pra especular alguma coisa. Então todo flop hit ele vai continuar e todo miss flop ele vai foldar. Então, se você tá extraindo o máximo com o seu valor, né? Porque por blefe é aquela, eu vou fazer igual um macaquinho 4,20 lá, vou betar 20 pulsa, porque o que ele vai foldar, eu preciso que folde menos e não vai mudar tanto, eu acredito, mas no meu valor, já que não vai mudar tanto, eu quero ganhar mais, né? Então, tipo, o cara que pagou o pré-flop, ele já tá com uma maldade. E aí você usa essa maldade que ele tá contra você no pós-flop, porque ele vai querer realizar mais da equidade dele, quanto mais caro você cobrar, menos ele vai acertar em relação à equidade da mão dele, em relação às pot odds e todo o conjunto das coisas, né? Perfeito, cara. Semi-bleifs, como eu já falei, o Hadouken do poker é o semi-bleif. Nossos semi-bleifs fortes se beneficiam de crescermos o pote, inclusive com alguns overbets para tirar tudo quando acertar essas mãos, né? Então a gente quer crescer o pote mesmo e tentar extrair o máximo. Então, early game, cara, hold, paciência, espera. E aí, no late game, eu já recomendo que vocês possam ter mais arsenal, que eu digo em termos de ataque, né? Principalmente pós-flop. De você atacar mesmo quem tá fraco, atacar os overfolds da galera. Vocês viram a FT do Luiz ontem, né? Tipo, como ele amassou depois, assim, com vários bleifs aleatórios, né? Um 6-4 off lá, um 7-2. Ele fez em dinheiro ali, fichas que nenhum jogador vai fazer. Nenhum mesmo, assim, tipo, do mundo. Eu diria que poucos jogadores do mundo vão ganhar dinheiro como o Luiz ganhou ontem ali tipo, com mãos que... Cara, até pra mim, eu acho de... Caralho, como é que o Luiz achou esse blefe aqui, velho? Que ele só vai foldar. Ele pega o 6-4 lá e dá um check raise no board do Ice e chova turn no cara. E o cara folda lá. Então é lá que você pode inventar, lá na frente. Sabe? Que vai valer a pena. No early game não, cara. Tipo, hold, paciência, joga tranquilo. Manipulação de imagem. O fato de você jogar um pouco mais stat lá no começo, que é o que eu recomendo, deixa a tua imagem manipulada pra quando na reta você mudar a marcha. Você vira a marcha do seu carro. Pô, agora eu preciso... Mano, agora eu tenho que ganhar os potes, porque se eu não me mexer, eu morro. Porque o blind vai me matar. Então eu tenho que... Lá na frente você vai ter que fazer uma adaptação estratégica, que a sua imagem, que foi construída no começo, de ser tight, ela vai te ajudar contra esses jogadores. Não, o tight se beneficia de mudar a marcha na reta. E é isso que nós vamos fazer. Pelo menos é o que eu faço no meu jogo. Jogamos tight no early mais, né? e soltamos na reta. Isso, é uma arma a mais. Eu tava pensando nisso aí há um bom tempo. Eu já venho migrando um pouco dos registros do Max, mas eu sinto esse edge, né, a mais, assim, essa vantagem que dá você poder ter construído a imagem, você chegar em um momento que você precisa, que é a reta final, onde dando max late você vai estar lá na reta final, mas você chegou, dobrou, chovou, e você tá lá 50/50 porque você só jogou uma mão, tá ligado? E aí você não pode fazer muita coisa, você já tem que preservar a imagem, porque você já pode virar alvo ali, jogando com os caras mais ligados, então fica muito difícil. Quando você constrói essa imagem, você pode simplesmente olhar para suas cartas, foda-se minhas cartas, eu vou usar minha imagem agora. Exatamente. E isso é um poder do caralho, tá ligado? E que desde de 10 anos atrás já tem jogador assim que ele é super tight, que ele
10/5. E de que usa isso a favor, tá Sim, ligado? E de que isso sim. E ele ganha dinheiro, sinistro, tá? assim. E Eu ele tava ganha dinheiro. jogando o KSOP uma vez com um cara, mano. Esse cara até, ele tá bem profitado hoje. Ele tá com 2 órbitas que ele não joga. Aí ele tava do meu lado, eu já tava trocando ideia com ele, né, sobre jogo e tal. Ele me perguntava as mãos, eu perguntava a ele. Aí, mano, esse bicho 2 órbitas lá, ele pega um botão e abre. Aí os caras, fold. Ah, pra você eu não jogo não, tá? Os caras foldando. Aí eu perguntei, e aí, tinha o quê? Aí ele, Valete 5 off. Tá com 2 órbitas que eu não jogo? Os caras já sabem que eu sou tight, pô. Eu aproveitei pra roubar. Eu achei sensacional, pô. Ele tá manipulando, usando a imagem dele a favor dele, e vez ou outra ele vai soltar o bracinho, fazer um blefezinho, e vai funcionar mais. Né? O cara lá tá defendendo menos, porque tá com 2 órbitas que o cara não pega nas fichas. Todo mundo tá vendo. No live Ele tem essa questão. Certo? abre um leque de possibilidade ali. Perfeito. Foda-se. Quando todo mundo é corajoso, nós somos medrosos. Quando todo mundo é medroso, nós somos corajosos. Cara, isso aqui vale pro mercado financeiro, vale pra vida, sabe? O caminho que tá todo mundo trilhando, provavelmente é uma bosta. Se você nortear suas decisões na vida. Cara, eu vou fazer uma realidade diferente na minha vida do que todo mundo tá fazendo. Vai ser melhor. Se todo mundo tá falando que faculdade é a melhor coisa do mundo, é porque faculdade tá virando uma bosta, é melhor nem fazer, tá? Então, vocês que são jogadores de poker, vocês sabem disso. Vocês estão fazendo um caminho que é contrário ao que a sociedade mesmo prega. É um caminho que tem que ter coragem mesmo. Todo mundo tá dizendo que o caminho é lá. Mano, eu vou fazer o meu caminho aqui. Eu vou jogar o jogo que eu gosto. Eu não vou fazer o que os outros mandam eu fazer. Eu vou trabalhar com o que eu gosto. Então, isso é um... Não só pro poker, né? Mas pra vida. A mesa tá toda corajosa, mano. Você é medroso. Você tá segurando, tá todo mundo soltando o tribete e tal, soltando. Fica na tua. Tá todo mundo medroso. Agora sim, eu sou corajoso porque o corajoso vai ganhar no meio dos medrosos. E o corajoso vai perder no meio dos medrosos, do meio dos corajosos. É corajoso matando corajoso. É um matando o outro. Então, saber fazer isso no jogo é muito bom. O Hero Fold, ele ganha de Hero Call, principalmente em early game. Sempre o Hero Fold ganha de Hero Call, tá? Se a gente olhar na teoria do jogo, e eu recomendo, se vocês estiverem estudando, e você vai ver um Hero Call lá. Veja qual é o EV que faz um Hero Call, e veja qual é o EV do cara que tá apostando o valor tá fazendo. Fica essa lição de casa, assim. Cara, o Bluff Catch, ele ganha próximo de 0. Bluff Catch, você vai pegar os bluffs daquele cara. Então, tipo, você tá ganhando muito pouco. Então, jogadas de baixíssimo EV, de baixo EV, elas não são recomendadas no early game. Por quê? Pelo que eu falei, o risco-retorno é baixo. Tá? Se acertar um Hero Call lá na reta, faltando 10 left, se você acertar aquele Hero Call, e você vai fazer 3-handed com 50% de chance com aquele stack, vale a pena. Agora, lá no comecinho não vale. Então, essas minhas que são muito pouco EV, que você vai botar muita ficha. Às vezes, por exemplo, um Hero Call, ele ganha 0. Você vai botar 40 blinds pra ganhar 0. Será que vale? E aí eu pergunto a vocês, será que vale? Eu vou botar 40 blinds com um pote grande lá pra ganhar 0 EV, porque no longo prazo eu vou ficar no 0. Não é melhor ficar com meus 40 blinds, pegar o ITM e progredir esse stack lá na frente? Eu uso, normalmente, a segunda opção. Tá? Eu não pego EVs marginais, baixos de Hero Call. Então eu dou mais Hero Fold e eu economizo energia mental, porque como eu inclino meus Bluff Catchers para muito mais Fold, e eu tenho um critério muito... vários checklists para eu dar um Hero Call no early game. Então eles envolvem uma tomada de decisão que vai ser bem difícil chegar até o Bluff Catch, tá? Porque eu economizo energia para dar um Bluff Catcher massa lá na reta. Porque eu vou estar contando os combos, eu vou estar vendo aqui a jogada, eu vou estar usando camadas decisionais mais profundas e complexas lá na frente. Agora, no early, mano, meu jogo é ridículo de simples. Eu quero economizar energia e estamina mental para eu jogar a reta, que é onde eu vou precisar de criatividade. Eu vou precisar fazer uma invenção. Eu vou precisar de um tribet light lá que eu vou pegar na reta, um dama 3 e dar um tribet no cara. Eu vou ter que pegar esse spot. Eu vou pegar um cara que tá abrindo muito, vou pegar um dama 3 e vou tribetar. Então eu preciso de energia mental pra achar esse dama 3. Mas pra achar o fold lá no começo, eu não preciso dessa energia. Isso é aquilo, né? Meio que você tá lá com 100 blinds, você tá de barriga cheia, você tá com dinheiro na conta, você vai querer tá se expondo a alguma coisa? Não, você tá de boa dentro de casa, com comida, tá tranquilo. Eu vou me Mas arriscar você pra tá... ganhar muito, né? Se o cara tá me dizendo que eu vou ganhar muito. Ah, eu posso ganhar muito? Opa, aí eu vou. Se não for,
é que, tipo, você tá lá com 100 blind. Quando você pega seu Azai, você vai ganhar muito dinheiro, seu rei, suas mãos de valor. Então, tipo, pra que eu vou trabalhar? Pra que eu vou estar, sei lá, querendo ganhar um Ice 10 off, querendo, tipo, brigar por pote assim, né? Aquelas mãos marginais, Perfeito. até um Ice Dama, assim, off. Que eu vou querer atolar 100 blinds se eu posso esperar o Ice Ice pra atolar. Mas quando você tá com 40 menos ali, 30 menos ali, que já é considerado o jogo mais short, principalmente no 30 menos ali, aí você não tem tempo. Às vezes você com Isso. 30 blind morre sem vir um Ice Ice, morre sem vir a mão de Isso. valor. Você já tá ficando com fome ali, sua ficha já tá acabando. Então aí você tem que correr atrás, você tem que ir pra Isso. guerra e lutar, né? Perfeito. Isso que o Aí Pelé tu falou é pega muito sua importante. energia, pega sua. E vai Muito lá, vai. importante. Muito importante isso que o Pelé falou. Quando você tá com 20 blinds, o teu fator M lá, né? O M é o fator Harrington, né? 20 blinds é quantas vezes a órbita vai passar por você até você morrer. Você vai ter vai passar o blind lá uma vez, você perde 3,5, né? Porque você vai pagando antes, 3,5, passa uma, passa duas, passa três. Na quarta você já morreu, porque o blind subiu, você já morreu. Então, quando eu tô com 20 blinds, eu vou ter que me mexer. E a gente chamava isso no passado de manutenção de stack. Você tem que abrir um pote, você betar, pra ver se você ganha alguma ficha pra você voltar. Você vai ter que dar um resteal, pra aquele resteal ali, tu puxar aquele spot pra tu voltar pro jogo. Vai ter que tentar dobrar aqui num chove pra poder voltar pro jogo. Tá? Porque senão você vai morrer. Torneio sobre sobrevivência. Então, é isso. Então, Hero Fold ganha de Hero Call, tá? No geral, e principalmente no early game. Perdemos o incentivo de jogar de bluff sem equidade ou de bluff catch. Isso vale também pro bluff sem equidade. Nessa fase o risco não compensa, como eu falei, o risco nessa fase não compensa. Paciência. A subida dos blinds faz com que o ganho de um C-bet no flop seja superior a 100 potes pequenos de early. É só ter paciência. Então, daqui a pouco você vai achar uma situação que você vai ganhar muito mais do que aquele pote que você ganharia no começo, fazendo só um C-bet. E você pode ganhar mais dinheiro, vamos dizer, limpando uma mesa, porque você vai arar um terreno inteiro. Vai ganhar mais dinheiro só limpando a mesa. Aí você tem um terreno inteiro para capinar. Entendeu? Você vai trabalhar muito lá no ali. Então aqui não, lá na frente, cara, quando o jogo vai ficando mais. E assim, todo jogador de live ama reta. E reta é muito bom. Tu abre, todo mundo folda. Tu abre, o cara paga, tu sebeta, o cara folda. Cara, reta é lindo de jogar, porque você ganha muito com pouca energia. No early game, pra tu ganhar os potes, tu vai trabalhar, cara. Vai abrir, sebetar, pensar no range e tal, vai pra dar um bluff catch, tu vai ter que. Enfim, né? O que eu tô passando é a E simplicidade. eu pensei numa parada bem foda, Eliseu. Volta naquele ponto ali só pra tocar nessa parada que. Pensa no que a cravada de um torneio de pôquer é um tesouro enterrado muito fundo, né? E a profundidade é de acordo com os jogadores que estão nele, né? Quanto mais jogadores tem no É. torneio, mais fundo é o tesouro lá, que é a recompensa lá. E aí, você quer ser o cara que começa lá dando gás, escavando agora, ou você já sabendo disso, da profundidade do É. tesouro? Você quer, qual seria a sua estratégia, né? Qual seria a forma de você ser o cara que encontraria o tesouro de todos os jogadores que estão na busca dele, É sabe? verdade. Então, E isso é o bem pior é que foda. os caras te matam nessa busca, né? Então, você tem que ter energia E e, foi esse o ponto e que me fez pensar, Eliseu. os melhores estão no final. Muitas vezes os caras mais malandros estão no final, que são os caras Foi, que mais podem te dar facada assim nas costas, te matar. São os caras do final, porque tá perto do tesouro, os caras estão lá, né? Faz sentido isso aí, pera. foi justamente esse ponto de que na busca lá da escavação, se o cara achar que você tá muito perto lá, que é quando você fica chipado e todo mundo já. Olha esse cara, que é o que você falou lá do psicológico lá, de que o cara dobrou, eu tenho que dobrar, ou eu vou pegar as fichas dele, ou qualquer coisa do tipo. Nisso que acontece, de que você morre, tipo, durante a escavação, você cansa, você gasta energia, não chega no final, né, no geral. Era justamente sobre isso que eu queria chegar, Hum. você entendeu bem rápido, assim, né, com essa parada, mas é isso, tipo, você quer esperar, você quer guardar sua energia, você quer guardar suas forças, pra quando estiver próximo do tesouro, você, opa, agora eu vou matar esses caras, e ao invés de estar cavando o buraco que todo mundo já cavou, você tá metendo esse machado na cabeça dos caras pra pegar só a recompensa. É isso. Aqui uma frase do Stu Ungar, né? Depois de meia hora de jogo, se você não conseguir identificar o pato da mesa, é porque o pato é você. Só um minuto.
Então, marquem os jogadores fracos, tomem notas do que estão jogando de open limp, chovando sem beber reto. E isso vai acontecer, né? Isso é maravilhoso do early game. Chovando flop, CS é calling station, tá? O cara é muito calling station. Cara, você vai betar pote, 3 pote. E quando tiver valor. Né? Então, você identificou um calling station. É maravilhoso no early game. Tá? Jogadores tiltados. Aquele cara que perde tiltado, né? O cara que tava lá com 120 blind, foi ao win lá de Ice com 100 blinds contra um 7-2 off e perdeu a mão e na mão seguinte foi ao win. Tipo, é bem clássico essa, né? O cara toma uma bad, fica um pouco pra trás, já quer dar o rebuy, já quer... Muitas vezes esses caras são os que dão nossa dobra, tá? Podemos isolar esses jogadores com nosso mão de valor e jogar HU com eles. Isso é muito superior a limpar junto e splitar equity com outros players. Então a gente vai splitar equity com outros jogadores ou a gente vai isolar aquele donk para jogar com a gente. Então com muitas das nossas mãos de valor, é interessante isolar, você focar em isolar esses caras e tentar jogar contra eles, tá? Marcou o cara lá de donk, tenta isolar mais e jogar contra eles do que splitar equity com outros jogadores. E isso não é bom. Uma dica. Uma pergunta, né? O que vocês acham? Que vale mais o Yuri tá atento lá numa reta, jogando com o Steven Chidwick, Steve Fofofó, contra os caras pica assim, ele tá focado em todo mundo, ou vale mais a pena você jogando um torneio barato, tá focado? Focadaço, assim. Na dinâmica do momento. A gente vai ter muito mais EV pra se ganhar, né? De que vai ter mais erro pra se analisar, vai ter... É um jogo de mais gap, né? Eu acho que por mais que ele ganhe um pouco lá, tipo, por estar prestando atenção, vai ser algo irrelevante, porque, tipo, como já tá no nível muito alto, o que ele ganha Perfeito. é relativamente pouco. Então, é exatamente isso que o cara falou. O que ele tem pra ganhar é pouco, né? Os caras têm pouca brecha pra ele pode estar muito atento, mas os caras não vão errar pré. Os caras não vão mudar assim tanto o range. Os caras vão... Ele não vai estar totalmente surpreso num showdown lá no River. Porque os caras também estudam. Né? Os caras estudam num nível muito alto. Quando eles estão jogando muita margem, e os desvios teóricos, eles são muito menores lá do que quando vocês estão jogando. Então, a atenção que vocês têm lá no early game mesmo, contra o jogador pato, que vai ter mais desvios, ele tem mais desvios para você explorar. Então, vale mais para você ganhar EV. Você vai ganhar mais EV do que o pica dos picas jogando com os outros picas. Então, foi uma sacada que o Bruno Volkmann, eu acho que falou, cara, na entrevista. E eu achei muito foda isso. Ele fala, cara, o jogador não sai, tipo, sabe? Mas ele tem um poder muito maior do que o meu. Porque quando o cara tá jogando lá com o Yuri, você sabe que a porra do Yuri ele vai fazer, tipo... Eu tenho que saber a teoria, porque ele vai jogar meio que um jogo muito mais... com muito menos desvios teóricos, tá ligado? Enquanto o jogador que você tá jogando ali, um showdown que você vai ver dele, você já sabe mais ou menos como é que o cara joga e tu pode explorar em cima dele. Então, vocês têm que jogar atentos, cara. Não sejam o cara... Quantas vezes você tá assistindo um jogo lá de futebol, você tá vendo lá o cara dando aquele pique mais lento, correndo menos, o cara não briga pela bola, o cara... E tu vê aquele cara que ele dá tudo sangue, joga, empurra o cara e pum, chuta a bola na puta que pariu, que ele joga com raça mesmo, raçudo. Cara, qual cara você quer ser? Você quer ser o cara que é aquele cara que fica fazendo corpo mole, que não vai em toda bola, que joga, sabe? Seja o cara raçudo, mas que joga todo spot, que vê todo spot, que tá prestando atenção na mesa, que tá atento ali, que tá jogando com o celular longe, sem distração, tá ligado? Você tá jogando o jogo mesmo. Seja o jogador, cara, que joga com raça, que joga... morreu, mas morreu atirando, morreu. Joguem atentos, tá ligado? Levem o jogo a sério. E isso vai mudar completamente. Quando você bota energia no jogo, o jogo bota energia pra você. Ele volta pra você. Joguem atentos, tipo... Com raça mesmo, tipo, anotando todo mundo, marcando todo mundo. Tenho essa vontade de jogar. Isso foi uma parada que mudou muito o meu jogo, sabe? Eu joguei futebol, joguei outros esportes e eu vi que os caras que eram raçudos, mano, os caras que botavam atenção na parada, assim, tipo, sempre eles outplayavam todo mundo, assim. Eu tive um amigo que jogava futebol comigo que ele era reserva do time. Aí ele pegou e falou, mano, agora eu mudei tudo na minha vida, no meu jogo agora. Eu sou o cara que joga com raça. Eu vou brigar por toda a bola. E esse cara, mano, ele virou jogador profissional. Ele fez uma carreira, assim, massa, assim, sabe?
Ele ainda joga hoje, teve uma lesão, parou um pouco, mas ainda joga hoje e ele é um jogador, assim, magnífico. Assim. E eu lembro que ele era reserva, ele virou titular e jogou 2 categorias acima. No dia que ele me falou isso, ele, mano, eu mudei porque agora eu jogo raça. Eu brigo por toda a bola. E por que a gente jogando poker não briga por toda a mão? Pô, toda mão tá ali jogando com raça. Não, vou jogar melhor, vou marcar os caras, vou atenção, assim. Cara, seja esse cara. Seja o cara que você gostaria de assistir jogando. Entendeu? Às vezes você quer assistir o cara lá e falar, fazendo corpo mole. Você tá fazendo corpo mole jogando com o celular na mão, jogando distraído, sabe? Não dando tudo de si no jogo, sabe? O jogo já é difícil. Se você tá só pela metade, você é pior ainda. Ajuste que eu recomendo aqui pra vocês é o range de open, pré-flop, que seja mais sólido, tá? Se tá tendo finalização precoce, talvez vocês estão errando já no pré-flop. A base de todo o jogo é o range pré-flop. E pra mim, hoje, o que mais eu estudo é o jogo pré-flop. Essa semana, pra vocês terem ideia, eu tô estudando só Raise Freshin. Só drill de Raise Freshin e tendo uns insights assim de Raise Freshin. Vai ser sempre importante estudar isso aqui. Então a gente tem que jogar mais tight de posições iniciais. Como eu falei, tem uma frequência alta de multiway pot. E isso deixa o jogo até mais difícil pra quem joga barato. Com essas mãos, sabe? Eu acho que os jogadores pecam muito aqui. Muitas vezes eu vou analisar um jogador que tá jogando mais barato e ele tá perdendo dinheiro de EP. Como assim, mano? Era pra estar jogando só o topo. Aí ele tá abrindo 22%, 25% de EP. Aí é fatal, né? Então, olha esse range que a teoria sugere lá no early game com 100 blinds. Isso aqui é um range de 16% que eu acho que é muito aplicável na prática. Porque pela frequência de multiway pot, eu acho que todas as mãos com frequências vocês não devem abrir. Eu uso esse range aqui praticamente. Eu uso 10 e 8 em frequência, depende da mesa. Um dama 9 eu vou usar em frequência também. Isso aqui eu foldo tudo. Tudo que é em frequência aqui. Esses aqui eu já foldo o rei 7. Eu recomendo que vocês abram um range muito parecido com esse aqui. Tá? Não expandam esse range. Os pares mais baixos não vale a pena. Talvez aqui, principalmente para quem não tem tanta experiência, tá? Jogar os As Suited. Você vê que As 2 ele não tá abrindo. O Suited. O As 10 folda, o Rei Vala folda, Dama Vala off folda, que eu vejo muita gente abrindo nessas mãos. Joga em um range mais enxuto, principalmente de EP. Tá? A gente vai para uma posição à frente, o TG1 e não muda muita coisa. Percebam. Para onde tá crescendo o nosso range? Para combos offs ou suited? O range cresceu aqui, ó. Suited. Só o Pog tá participando da aula, hein? Só você vai ganhar a estrelinha. Ó, então aqui, ó, já começa a abrir um 10 e 8, um 9 e 8. Mas os offs, praticamente só abriu o As 10 off ali, ó. Um pouquinho o Rei Vala ainda não abre full. Range tight, cara. 19%, 23%, vai. Agora, nosso range vai migrando pro 8 suited. A linha do 8 suited começa a abrir ali, ó. E a linha do 10 off nem começou a abrir. Aqui eu abro a linha do 10 off do hijack e começa a abrir a linha do 7 suited ali. Perceba que o range ele vai crescendo como uma caixa, né? Ó. Eu gosto de... Eu aprendi, né, com Tauan, tenho que agradecer isso aqui ao Tauan, que ele me ensinou que como os ranges vão subindo. É uma linha dos offs e uma linha dos suited. Então o UTG, ele tem essa caixinha para abrir. Claro, ele vai abrir os outros pares e os As suited que complementam essa caixinha. Aqui, ó. A gente começou a abrir a caixinha inteira do 10, ó. Começou a abrir mais a caixinha do 10 e a caixinha do 8. E aí vai aqui, ó. Agora, a gente tá abrindo a caixinha do 10 e a caixinha do 7. O complemento são os pares, os ases e os melhores suited connectors, né? Mas se você lembra do escopo do range, praticamente não erra o range, né? O TOF, a gente já vai abrir a linha do 10 off, a linha do 9 off, praticamente toda, né? A linha do 9 e a linha do 6 suited. Aí, Button. E a gente tá abrindo 37% aqui do early game. Claro, late position, não me oponho a vocês abrirem mais. Não tem. Aqui não. Agora, early e middle position sejam mais tights mesmo no early game. Do Button a gente tá abrindo a linha do 5 e a linha do 9 off. Abrindo 54% do range. Certo? Eu não coloquei small blind aqui. Aqui alguns ranges, né? Como eu já botei o range de flat lá contra o TG, né? Aquele range
bem amplo. Um button contra hijack. Olha como o range é amplo aqui. A gente tá pagando próximo lá tudo contra o TG, né? Mas contra hijack, perceba. A gente tem um range muito parecido com aquele. Então você não precisa nem memorizar esse aqui. A diferença é que a gente começa a pagar alguns combos off também. Né? A parte suta geral muda muito pouco, mas a gente começa a pegar o Dama 10 off lá, o Vala 10 off, porque essas mãos elas começam a jogar bem contra o range do hijack. Tá? Bulton contra Cutoff também é um range de 18%. Então, percebam que num só range a gente matou 3. Porque a diferença de 1% não vai mudar. 18 aqui, ó. Um range, tenham esse range aqui pra jogar do botão daqui pra frente, sem Big Blinds, tá? Do Bulton mesmo. Esse range aqui pra jogar do Bulton em early game. Não recomendo que vocês tenham os tribets assim, contra o TG, tá? Sejam bem seletivos com tribets, sempre por valor. Mas assim, ó, vocês já mataram aqui um range de open. Os range de open, né? Tipo, pra vocês terem uma noção de jogar um pouco mais tight mesmo. Quem quiser pegar a aula depois aqui pra dar uma olhada. E aqui, ó. O range do Bulton é igual ao do hijack, é igual ao do contra o TG. A gente vai jogar praticamente as mesmas mãos. Do range de flat. Eu não recomendo que você adicione esses tribets que são tão lights assim. Tenha cuidado para adicioná-los, né? Adicione mais por valor mesmo. Eu não recomendo a polarização que o botão tá fazendo aqui. Recomendo a linearização. Linearização é o quê? Você pegar as mãos mais fortes. Tá? Então, jogar o early game, você vai jogar de pé para cima, tranquilo ali, esperando bons spots. O jogo early deve ser tranquilo e paciente. Jogar confortavelmente, perna para cima, deitado na cadeira, tranquilão. As decisões difíceis, a gente vai desistir. Queremos decisões fáceis e focadas na extração máxima de valor. A paciência compensa. Você foldou, um grande pote no river, sobra com 50 blinds. Tem jogo, cara. Tem tranquilidade, não precisa se apressar. Vai vir uma boa situação, você vai lá dobrar, alguém te doa fichas. Você vai encontrar jogo. Então, já falei, né? A dúvida é fold. Se está pensando muito no spot, já era para ter foldado. Você não quer decisões difíceis aqui que comprometam tua stack completamente. Então, decisões difíceis, elas são ser mais fold do que call, tá? Ou foldar principalmente versus forte agressão em múltiplas sticks. Check raise, bet, check raise, bet. Essas linhas, tá? De tripla ação. Especialmente entre bet pot. Bet pot a gente vai respeitar mais ainda. Economiza energia metal. A estratégia que eu tô passando para vocês, ela economiza energia mental de vocês, né? Vocês estão poupando energia para quê? Para quando estiver perto do tesouro. Que é o que o Pelé falou lá. Guarde energia para reta, onde cada pote realmente vale. É lá que está o dinheiro e quando eles realmente foldam. Jogar agressivamente vai nos beneficiar na reta. Jogue de forma a economizar energia mental. Simplificações no jogo são úteis. Use as regras simples para poupar energia. É o que eu faço no meu jogo. Guarde a criatividade e os blips para a reta final. Manipulando a sua imagem percebida lá, jogando tight no comecinho. Então, resumo. Tem um range de open sólido. Paciência, joga fácil. Controle de pot com seus valores médios. Você não vai criar grandes pots com seus valores médios. Esses valores médios aqui, você vai controlar pot mesmo. Às vezes check a turn. Valor médio, você não vai botar muita ficha. Descontrole o pot com valores fortes. Agora, valor float, não. Forte, você vai botar muita ficha. Sem slow play. Fast play. Evitar bluff catch. Então, jogo voltado por valor e equity. Overfold para as agressões, principalmente múltiplas versus sizes altos. Evite brigas desnecessárias. Você quer brigar quando? Quando o Pelé falou lá, tá perto do tesouro. Você vai brigar lá? Agora não. Evite briga desnecessária. O cara tá brigando muito para ficar com pote, cara. Leva aí, mano. Daqui a pouco o blind vai subir e eu quero brigar por esse outro pote aqui. Esse daqui não tá valendo não. Ainda. Então, maiores erros é supervalorizar mãos médias. E isso é que faz os caras terem finalização precoce muito alta, tá? Para o jogo deep. Seja seletivo, paciente, tá? Seletivo e paciente. Jogue por valor e pense no jogo estrategicamente, tá? Aqui eu mostro duas situações, né? Aqui, esse é o meu gráfico. Já tá um pouco desatualizado, foi quando eu fiz essa aula, né? Acho que mudou alguns parâmetros, mas esse gráfico de barras, para quem não entende, essa aula vai ficar gravada para os novos jogadores do time e tal, quem for entrando. Então, eu vou explicar aqui a frequência de queda. Eu sou um cara que cai muito no começo. A minha barra vai ser bem alta aqui no começo. Esse cara, por exemplo, ó, ele tem uma frequência de queda no começo do torneio que é bem alta. E que é maior até que no meio do torneio, sabe?
Olha só como ele cai muito na fase inicial. E isso é o gráfico. Eu peguei um jogador aleatório, tá? Eu peguei um jogador lá, busquei um jogador. E normalmente você vai achar um jogador que é mais recreativo, né? Então, olha quanto o cara cai no começo. E é isso que os jogadores fazem. Eles jogam o torneio inteiro igual. E o torneio inteiro não é igual. Tem diferenças, tá? Nem todo EV é igual no começo e no final. Então, Cavando buraco no começo, né? tá cavando buraco no começo. E o que é que eu recomendo? Qual é a estratégia que eu utilizo? Cara, eu sou um cara que procura cair o mínimo possível aqui no começo. Minhas médias de queda vão estar baixas aqui. Ah, tem alguns bounties aqui que eu me expus mais aqui e caí mesmo. Ou peguei um rei, o cara tinha as eyes e valeu. Aqui eu vou cair em quedas inevitáveis, tá? Vou caindo menos aqui. Tá chegando bem aqui. Por que tem esse abalamento aqui, ó? Alguém sabe dizer? Esse abalamento aqui no meu... bolha. 5% do field left ali. Boa, Pog. Aqui tá chegando a bolha, ó. Olha como eu caio pouco aqui. Por quê? Eu tô me segurando pra pegar item muitas vezes. Então aqui... 25% do field left ali, ó. 75, né? 75. Exatamente. Essa fase aqui do torneio é uma fase que eu até mudo a cor da minha mesa, tá? Pra jogar diferente. Quando ela estoura ali, ó, é o ITM ali, ó, 18 ali, no 82 ali, ó. Naquela história ali, tipo, pegou o ITM, geralmente assim, né? Vem por aqui assim, né? E aqui a minha queda vai ser grande, porque tudo que eu segurei aqui, ó, vocês percebem que tudo que eu segurei aqui, eu caí aqui? Muitas vezes eu caí aqui, né? Porque Daí pra frente, de lá pra frente, né? isso. Mas muito eu tô caindo aqui, porque às vezes é um stack shortzinho que eu peguei lá 3 blinds, caí. Aí peguei aqui, peguei mais um ITM. Eu pego muito ITM com um blind. Com 2 blinds. Que foi aquele ITM que foi. E aí, senhores? E aí, Luiz? Ó, e eu acho que o fato de ele estar caindo mais ali, pessoal, é uma consequência direta de ele ter segurado. O que que é segurar? No final das contas, é perder fichas, é jogar menos, é que vai definhando. A consequência natural de jogar menos é o quê? É você estar com menos fichas e quando você jogar, você vai ter uma queda maior, porque você vai estar com. Você vai ter menos fold equity, você vai ter menos fichas e você tem que adicionar risco de novo, né, para voltar para o jogo. Parte desse risco é você ter mais quedas. Então você vai ver que o momento que ele mais cai do torneio, inclusive, é logo após o ITM. Pode Não ter. tem não tem uma conjunto de abas mais, tipo, né, tão grande quanto essa, basicamente. Tem uma outra situacional ali que vai ser, né, que vai acontecer, mas tem 3 seguidas ali, ó. Muito fora do padrão, tá vendo? Por quê? Porque de fato é uma consequência direta de ficar segurando, pegando mais ITMs e ganhando aquele dinheiro, que faz muita diferença no longo prazo, né? Às vezes o jogador não quer valorizar aquele $5, $10 de ITM que vai ter, mas quer $5 de ITM, pelo menos a mais, 100 torneios, em 1.000 torneios, em 10.000 torneios. Exatamente. Imagina, tipo, em 10.000 torneios, você tem a oportunidade de ter essa bolha e pegar o ITM, né? $10 em 1.000 torneios, galerinha. $10.000 a mais de profit na carreira do jogador. E o tem teu mais um gráfico. detalhe ali, daquilo ali, que é o resumo do geral, né? Tipo, que é a porcentagem do field que você bate, né? Porque, tipo, conforme você, né, meio que escolhe suas quedas, escolhe onde você cai, né? Naturalmente ali, você cai. E aí, ó, como tá lá, ó, aproxima lá, Eliseu, pra ver os números embaixo ali, ó. De que quando começa a aumentar muito essas quedas, quando passa dos 50. Ou seja, você é um cara que, tipo, bem provável, você tá com aquela porcentagem do field médio batido lá, muito acima dos 50, tá ligado? Que deveria ser, tipo, talvez o mínimo, assim, de que a gente deveria ter, né? De que Você bater pelo menos 50% que a gente do fala filme. muito na finalização precoce, né? Até o 30 pulsa ali, mas de que se no geral, assim, tá abaixo dos 50, assim, a queda tá muito ruim, assim, né? Porque vai ser mais difícil pegar ITM, tipo, vai ter jogador que vai ganhar apesar de tudo, mas com mais variância, né, no geral. Que é a ausência de chegada, né? Variância é só a ausência de chegada lá, né? Sim. É isso. Parabéns, Luiz. Gravadorzinho. Cravador de KSOP. Ninguém entendeu nada, tá, na FT, Luiz? Nada, nada, nada. É.
Eu vi ontem a gravação, foi muito engraçado, mano. O cara falando. Não, mas, nossa, ele defendeu essa mão. E aí, nossa, ele foi pra essa jogada. Não sei. O cara fica loucão. Teve uma Blind War lá que você chovou que ele criticou, aí depois que ele achou que o cara tinha o Ice, aí depois que ele viu que o cara não tinha o Ice, ele descriticou. Foi muito engraçado aquela lá. Você chovou contra o Coroa lá, ele tinha Vala Dama. Ele tava na broquinha, né? E aqui, ó, o Pelé falou, eu tô batendo 55% do field, né? Média de porcentagem de oponentes derrotados, né? Isso aqui é importante. E eu creio que essa parada, né, de ficar buscando ITM, que salva, cara, tipo, muito do nosso EV. É isso, galera. A aula foi essa de early game. E fechar aqui a gravação.